Todos. Vamos dar início ao nosso workshop, né, de design institucional aplicado a treinamento e desenvolvimento de colaboradores, que será ministrado por Diego Moraes, especialista em desenvolvimento humano e organizacional pela APOG e acadêmico de psicologia pela UDF. Atua há 10 anos em áreas de gente e gestão de diversos ambientes, tais como setor bancário, industrial e TI. Atualmente integrante da multinacional Stefanini, desenvolve projetos para capacitação de pessoas, desenvolvimento de competências, gestão de desempenho e progressão de carreiras. Agradecemos ao ministrante e a todos que se inscreveram. Informo que a partir de agora a atividade está sendo gravada. A gravação será disponibilizada no YouTube do Departamento de Administração. Te pedimos a todos que desligam os seus microfones e suas câmeras. Além disso, pedimos que as perguntas sejam enviadas no chat. Participe da nossa campanha de solidariedade e estamos aceitando doações de roupa e de alimentos não perecíveis. As doações podem ser entregues para a comissão organizadora no Auditório Verde da Face ou nos nossos pontos de coleta. Ficaremos muito gratos se puderem nos auxiliar nessa campanha. Agora passamos a palavra ao ministrante Diego Moraes. Bom dia, pessoal. Bom dia. Espero que todos me ouçam bem. Eventualmente, a gente está com a nossa equipe de suporte aqui para nos apoiar, né? Quero já começar agradecendo o convite. Para mim é uma honra estar com vocês aqui nessa manhã, falando sobre um tema que eu gosto bastante. Particularmente, é um tema que todas as vezes que me chamam para falar a respeito, eu sempre tenho coisas novas para trazer. Já é a área que eu atuo há bastante tempo, né? Então, a educação vem fazendo parte da minha vida aí há muitos anos. E hoje eu quero fazer uma jornada um pouco mais imersiva com vocês, né? Quero sair dessa ideia só de conceitos, às vezes posso estar falando com pessoas aqui que até inclusive atuam no mesmo segmento que eu, alguns colegas de RH disseram que iam participar hoje também, mas posso estar falando com uma pessoa que também não conhece nada, né, sobre esse tema de treinamento e desenvolvimento das pessoas dentro da organização, né? Eu trouxe esse tema de design instrucional. Existem muitos mitos também a respeito disso, né? Assim, as pessoas às vezes entendem mais como você deixar o seu slide bonitinho, como é que você pode fazer uma boa apresentação lá na frente. Tudo isso a gente vai passar por essas etapas aqui durante a palestra, mas já quero deixar vocês conscientes que hoje eu vou trazer o lado mais racional, né? O lado mais lógico que a gente trabalha antes de chegar na fase da palestra, antes da gente de fato estar em frente às pessoas que vão nos ouvir. Bom, começando me apresentando aqui, eu sei que a introdução já foi bastante legal, né? As pessoas fazem aí a gente se sentir muito mais prestigiados, né, quando nos apresentam, mas acho que nada melhor do que nós para falar sobre nós mesmos, né? Então, como bem colocado aqui, as pessoas já falaram sobre as minhas competências técnicas, sobre as minhas experiências no ambiente profissional, mas eu gosto de dizer que esse Diego aqui, ele está muito arrumadinho, né? Ele é uma pessoa que não parece gente da gente, tá? Além disso aqui que vocês estão vendo na tela, sou um cara super tranquilo, alto astral, gosto muito de praticar esportes, tá? Então, sempre tento conciliar a minha jornada de trabalho, de projetos, de estudo também. Estou finalizando mais uma graduação agora com esportes, né? Tenho um cachorrinho também, então gosto muito de correr com ele de manhã. Antes da gente começar aqui, estava dando uma corridinha com ele ali na sombra, né? Inclusive, hidrata-se, gente. Tá muito calor esses dias aí, né? Mas assim, sou gente como vocês, já participei da UNB também há muitos anos atrás, né? Minha primeira graduação, quando eu vim para Brasília, sou do Goiás, foi engenharia de software, né? Comecei engenharia de software na UNB do Gama. Na época a gente não tinha nem campus ainda, né? Tínhamos aula no fórum do Gama. Hoje, passando ali pelo Gama, você vê que a situação está bem melhor, né? Estão com um campo enorme ali, está tudo bem organizado. Fico feliz de ver a progressão. Mas depois de alguns anos, né, fui seguir carreira em banco e aí acabei deixando o UNB de lado, fazendo outras graduações, certificações, e fico feliz de voltar aqui, né, para falar sobre esse tema, que foi o que alavancou a minha carreira também ao longo desses anos, né? Como bem falado aqui pelos meninos,
Já participei de segmentos aí diversos, tá? Então, grande parte da minha carreira aí, quase 8 anos, foram no banco. Trabalhando em instituições financeiras, você aprende bastante coisa legal, assim, bastante coisa bem burocrática, bem rígida, assim, de você saber olhar no detalhe o porquê de várias coisas. Isso foi me acompanhando ao longo de muitos anos, né? Fui um dos melhores vendedores aí do segmento também. Trabalhava na época com captação de crédito e também com investimentos, né? Então, participava de um banco cooperativo e a gente conseguia trazer sempre muitos recursos através de uma linha de raciocínio que eu tinha criado para vender, né? Então, assim, na época a gente saía vendendo para todo mundo, assim, era como se fosse, oi, quer comprar? Oi, quer comprar? Oi, quer comprar? E aí, depois de um certo tempo, eu comecei a observar que as pessoas que mais compravam de mim, elas tinham um determinado motivo. Comecei a atrelar isso a algumas campanhas que a gente tinha na nossa organização na época, né? Então, eu comecei a fazer alguns pequenos treinamentos com as pessoas que entravam, né? O banco sempre tinha aquela ideia de trazer uma pequena turma, vez ou outra. Então, quando as pessoas passavam pelo processo seletivo e ingressavam, eu geralmente treinava essas pessoas, falava, ó, você tem que vender assim, essa pessoa que geralmente compra na determinada época do ano, ele tem preferência por esse ou por aquele produto. Então a gente começou ali uma ideia embrionária na época, não tinha nada muito formado em relação a isso, de treinamento de pessoas novatas na organização, né? E as pessoas que eram treinadas ali pela minha equipe, né, porque já tinha bastante tempo ali, elas começavam a vender mais do que as outras, assim, né? Então o pessoal começou a se perguntar por que que a gente fazia isso, o que que acontecia por trás disso. E aí a gente criou uma primeira célula de treinamento dentro da nossa equipe, que era uma equipe comercial, né, na nossa cooperativa de crédito. Esse projeto deu muito certo, a gente começou a treinar bastante pessoas, né? E aí depois de um certo tempo a gente ficou só voltado para treinamento, assim, né? Depois de mais algum tempo com algumas reestruturações, eles falaram assim, cara, agora treinamento e desenvolvimento é só com a área do RH. Então, se você de fato quiser se desenvolver nessa linha, você tem que fazer alguma graduação, alguma especialização voltada a esse projeto, né? Voltada aí a treinamento e desenvolvimento de pessoas. Foi aí que surgiu a minha pós-graduação, né? Eu fui me pós-graduar no Instituto de Pós-Graduação Goiano, né? Também conhecido como IPOG, que na época era um dos poucos institutos que falava sobre psicologia positiva. Assim. Eu já tinha uma ideia de que talvez eu fosse parar na psicologia depois de um certo tempo, mas ainda tinha um certo receio, né? Falei, será que eu faço uma outra graduação agora, né? Já estava formado em gestão comercial, já estava formado em gestão em GRH também, já tinha tirado algumas certificações para o banco, e comecei a me perguntar se eu fazia ou não outra graduação, né? E aí eu falei, cara, acho que vou fazer uma pós-graduação, acho que é mais aplicável esse cenário. E cheguei lá, fui ver alguns conceitos na época bem embrionários ainda sobre psicologia positiva, isso a gente está falando de 2018, mais ou menos. E aí, naquela época, assim, muito se falava, mas não tinha tanta aplicação. E eu comecei a investir um pouco mais no inglês, assim, né? Meu inglês ainda era meio brincadeiras à parte aqui, Joel Santana, e fui me aprofundando mais em aprender inglês para ler a literatura lá de fora, né? Então, fui descobrindo a APA, fui descobrindo outras vertentes também de psicologia nos Estados Unidos, e foi o que me fez me apaixonar por psicologia. Então, assim, quando eu terminei a graduação dos últimos módulos, era para que você se desafiasse na direção, né, do empreendedorismo e principalmente para que você também conseguisse achar alguma direção para aplicar os conhecimentos que você estava adquirindo naquela pós-graduação. Então, assim, eu ingressei em psicologia em 2019, estou me formando agora nesse semestre, já com o intuito de olhar para as organizações, né? O meu tema de conclusão de curso, ele vem agora trazendo uma vertente, um olhar específico sobre a saúde do colaborador. E quando a gente fala sobre saúde do colaborador, a gente não pode deixar de falar também sobre as ações que são inerentes à empresa, né? Ou seja, você pode se sentir mais abraçado, menos acolhido, você pode se sentir mais valorizado ou não pelas práticas que acontecem dentro da organização. Então, muito da minha linha de estudo agora nesses últimos semestres aí tem sido olhar para as pessoas dentro da organização e saber como a gente pode apoiá-los para que eles se desenvolvam ao máximo possível, consigam empregar as suas melhores ferramentas, tanto físicas ali, quanto psicológicas, quanto as suas técnicas, quanto as suas habilidades, mas que eles também não sejam só um instrumento de trabalho, né? A gente já não utiliza mais aquela nomenclatura de RH há muitos anos, né? A gente que vem da área de gestão de pessoas costuma sempre trazer um olhar mais amplo para o colaborador, chamando inclusive ele de colaborador e não mais de empregado, né? A gente tem aí algumas linhas de raciocínio que já vem evoluindo ao longo dos anos para que a gente trouxesse esse olhar mais humanizado.
Mas, bom, falei bastante aqui sobre mim, falei bastante sobre as coisas que gosto de fazer também. Qual vai ser a nossa agenda hoje, pessoal? Preparei alguns temas aqui para que a gente passe por eles, né? E, eventualmente, também o pessoal que está aqui no host, o pessoal que está no suporte também vai me apoiar se vocês tiverem algumas dúvidas, tá? Não consigo ver o chat aqui, mas podem se sentir participantes ativos, tá? Do nosso evento. A ideia é essa mesmo, esclarecer dúvidas, questionamentos que vocês tenham, tá bom? Então, se vocês fizerem perguntas, mandarem aí algumas questões, eu vou receber aqui do outro lado e a gente vai tratando assim. Mas o que eu preparei basicamente é uma visão sobre as teorias da aprendizagem, né? A gente tem diversas teorias da aprendizagem quando a gente traz mais para o lado psicológico mesmo, né? Só que eu foquei em algumas aqui que são mais interessantes para a organização. A gente tem também aprendizagem para adultos, né, pessoal? Vocês já comecem a se questionar. O adulto ele aprende igual uma criança, igual o adolescente. Tem uma diferença pela qual o adulto precisa aprender determinados conteúdos. Como é que eu posso me valer dessas questões, se é que elas existem, para fazer o meu treinamento, a minha ação se tornar mais efetiva dentro do ambiente organizacional, né? Tenho também alguns conceitos sobre design instrucional, e aí a gente já começa a falar sobre o planejamento de capacitações e o que eu preciso saber, o que eu preciso observar nesse cenário. A gente tem os objetivos organizacionais também, com treinamento e desenvolvimento, e é interessante pensar que, assim, né, muitas pessoas olham para o treinamento e para a ação de desenvolver pessoas e já começam a pensar lá na frente. Ah, como que eu vou achar um lugar que cabe tantas pessoas? Quais são as dinâmicas que eu posso utilizar? Eu vou levar uma questão de Lego, né, que está muito na moda, o pessoal faz ali, monta roda gigante, faz diversas coisas, mas tudo isso precisa partir de um princípio anterior, principalmente ligado aos objetivos das organizações. Senão, na verdade, nós vamos estar ali fazendo uma capacitação que pode surtir efeitos, tá? Mas aí vai ser um pouco mais vamos dizer assim, na sorte, do que um momento em que você planejou e teve indicadores ali para que você conseguisse acompanhar não só a interação do grupo durante aquele momento, mas os resultados que podem surgir a partir da sua ação. Então, o que eu quero trazer hoje é esse olhar mais estruturado, assim, para aquilo que você precisa fazer antes, para que lá na ponta, quando você chegar com a sua palestra, o seu evento, ou até mesmo o seu webinar, se for online, isso seja de fato efetivo, não só para você, mas para a organização que eventualmente te contratou, ou a organização que você faz parte, tá bom? Na parte das práticas, pessoal, a gente tem algumas limitações aqui pelo Teams, mas eu adaptei também pensando que se a gente não tivesse a possibilidade de dividir vocês em salas ou alguma coisa nesse sentido, também daria para levar, tá? Então não vão se sentir aí prejudicados em relação a isso, até porque eu coloquei alguns materiais também para que vocês consigam acessar ao longo da nossa palestra, que vou trocar as telas também, vocês vão ver como é que acontece o processo um pouco mais na prática, e deixei meus contatos no final, tá? Caso eventualmente você se interesse mais por esse tema, ou também tem alguma dúvida, alguma coisa nesse sentido, tá? Já passei assim, por diversos segmentos, como falei aqui, um dos projetos que me alavancou bastante foi um projeto que eu fiz aqui em Brasília, com os profissionais da saúde, né? Na época a gente estava ali no início do que se chama hoje o IGESDF, né? Então trabalhei ali principalmente com engajamento, motivação de alguns colaboradores. A gente na época tinha um cenário que era um cenário muito desafiador, vamos dizer assim, né? A gente tinha pessoas que passaram pelo concurso público e aí eles eram regidos por outra lei, e a gente tinha pessoas que estavam ingressando ali na saúde pública por meio de contrato CLT. Então a gente sabe o choque cultural que existe nesse meio, e a nossa grande estratégia ali era engajar o público CLT a adotar as ideias do Instituto, adotar a cultura do Instituto. Então, a gente teve um programa que foi muito satisfatório, até saudade, se tiver alguém da época aí, acho que tem algumas pessoas, né? O nome era GPS, né? A ideia, de fato, era guiar algumas pessoas ali pelas novas diretrizes que a gente tinha a apresentar para esses servidores que agora ingressavam na saúde, né? Então, a gente tinha algumas metas, a gente tinha alguns conhecimentos que eles precisavam saber, e durava mais ou menos uma semana. A gente fez ali em cerca de umas 4, 5 turmas, veio a pandemia, a gente teve que adaptar, depois retomamos um pouco mais para frente, e esse projeto deu tão certo, assim, foi tão, vamos dizer assim, chamariz para outras oportunidades, que depois disso fui parar na Coca-Cola aqui de Brasília, né? A gente sabe aquelas piadinhas sobre a Coca-Cola, mas de fato trabalhava dentro da Coca-Cola, tá? Brincadeiras à parte. E aí a gente também fez um programa lá voltado para a área comercial, né, de encarreiramento da área comercial, também foi muito satisfatório ali, né, visando atrelar as competências técnicas e comportamentais com metas a serem alcançadas ali, e principalmente com conhecimentos, né, para que as pessoas continuassem ali se desenvolvendo constantemente, e também
angariasse ali alguma vaga, né, conseguisse pleitear alguma vaga melhor, né, alguma oportunidade dentro da organização. Então, eventualmente, eles eram promovidos também, tá? Quando eles alcançavam ali algumas metas, quando conseguiam também bater algumas notas, né? E tudo isso depois a gente foi colocando aí em prática, não só na área que a gente atuava ali, mas outras áreas começaram a copiar o nosso modelo ali de capacitação, principalmente porque era elencado, né, com performance. E depois disso fui para uma fábrica multinacional de ração PET, né? Então atuei ali com profissionais de diversos segmentos. Então a gente tinha desde o pessoal que estava nas fábricas ali fazendo logística, produção dos alimentos, quanto até o pessoal mais administrativo, gestores, gerentes, diretores, né? O pessoal das investidoras também, né? Como era um fundo internacional, a gente tinha algumas capacitações em paralelo com o pessoal dos Estados Unidos e depois do tempo Stefanini, que é hoje a multinacional que faz parte, me achou, e aqui a gente está hoje fazendo diversos trabalhos também em diversas linhas, assim, né? A gente tem programas de mentoria, estou vendo que a Karine, que é uma parceira aqui da nossa área, também está presente, a gente tem programas voltados para ingresso de pessoas na organização, então são programas de entrada que a gente forma pessoas sem as competências ainda necessárias ali para que elas consigam exercer uma determinada função dentro da companhia. A gente tem capacitação para as pessoas que eventualmente estão querendo trocar de cargo, então a gente fala sobre academias de liderança, academias de formação em outras áreas também. Então, o universo de possibilidades, mas todas essas possibilidades passam antes por um planejamento, que é o que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, tá? Então, começando por essa parte de teorias da aprendizagem, eu gosto sempre de trazer assim para vocês em aspecto amplo a forma pela qual nós aprendemos, tá? Assim, dificilmente a gente vai encontrar outras formas além do que está previsto aqui. Elas, na verdade, o que aparece hoje em dia é muito uma evolução do conhecimento que a gente já tinha mapeado no passado. Mas lembrem-se vocês que existe uma possibilidade de aprendizado, e essa possibilidade de aprendizado talvez seja a primeira que a gente tem contato na vida, que é a possibilidade através do condicionamento, né? Diego, o que é o condicionamento, né? Dentro da psicologia, a gente tem várias histórias ali, né? A principal delas em relação ao condicionamento é aquela do Pavlov, né? Que tinha o cachorrinho, tocava o sino, ele ia lá, comia, e depois de um certo tempo, sem apresentar a comida para ele, tocava o sino e ele já ficava ali pensando que teria alguma comida e etc, né? Isso no aspecto animal, tá? Tô trazendo aqui uma ideia assim, de como surgiu essa vertente primeiro, para que depois a gente fale como é que isso funciona em pessoas. Em pessoas não é muito diferente, tá? Assim, você começa a fazer uma atividade um pouco sem estímulo ali por trás, né? Então, por exemplo, eu estou aqui participando de uma palestra. E aí eu estou participando dessa palestra e, eventualmente, no final da palestra, eu sou surpreendido com horas complementares, sou surpreendido com um certificado e etc. Se esse certificado, se essas horas complementares ou créditos tiverem valor para mim por algum motivo, eu começo a participar mais de um evento. Então, depois, né, se o meu intuito for ganhar mais certificados ou fazer hora, quando eu ouvir o tema palestra, eu já vou falar, opa, preciso me inscrever, porque é ali onde eu vou ganhar os meus créditos, é ali onde eu vou ganhar minhas horas, etc. E aí, mesmo que sem você ter participado ainda daquele evento, você já fica com uma sensação de dever cumprido. Né? Assim, cara, já me inscrevi numa palestra ali, já sei que vou ganhar algumas horas, já sei que vou ganhar algum retorno. Então, o condicionamento ele vem muito do reforço, né? Em relação àquilo que você vai depois entender como interessante. Então, inicialmente, nas organizações, o que a gente pode aprender que vai ser necessário que a gente trate na linha do condicionamento, né? Lembre que o condicionamento não é só aquela questão de, por exemplo, o colaborador fez uma determinada atividade, ou a pessoa fez algo que era previsto que ela fizesse, eu vou lá e reforço ela, né? Parabéns, dou um ponto para ela, faço qualquer coisa dentro da organização, posso dar um brinde, um dia de folga, alguma coisa assim. Não é só nessa linha, tá? Até porque, assim, trazendo mais a fundo essa questão do condicionamento, se eu começo nessa linha de sempre colocar algum benefício por trás da ação do colaborador, daqui a pouco eu fico sem recurso, né? Lembre-se que vocês são da administração, claro, devem entender muito mais profundo do que eu esses temas, mas a gente tem 3 recursos ali que são finitos dentro da organização e a gente precisa saber lidar com eles da melhor forma possível. O primeiro é o tempo. A gente não consegue ter todo o tempo do mundo para fazer as atividades que a gente gostaria, nem mesmo fazendo inúmeras horas extras, nem mesmo fazendo plantão. Gente, o tempo é finito, então, de fato, a gente precisa focar em alguma ação para que essa ação depois a gente consiga mensurar o resultado. O outro ponto que é finito também, que a gente tem que lembrar dentro das nossas ações, não só de capacitação, mas de manejo com os colaboradores,
é energia. Cara, você pode ter 8 horas por dia ali, não vou ser aquelas pessoas que falam assim, todo mundo tem as mesmas 8 horas, porque a gente sabe que tem outros fatores, principalmente psicológicos, sociais, que influenciam na energia das pessoas. Então a gente tem energia que também é finita, às vezes você vai estar num dia super legal, às vezes você vai estar num dia super ruim, a gente precisa saber lidar com isso. E a outra questão é o recurso financeiro, né, gente? A organização, embora empregue muitos recursos e consiga gerar muitos recursos, ela não é um saco sem fundo, vamos dizer assim, né? Chega uma hora que os recursos realmente acabam, e aí a gente precisa lidar ali com o planejamento eficiente dos nossos orçamentos para que a gente não estoure ali e nem faça ações que, na verdade, não vão trazer aquele retorno esperado, né? Isso a gente vai ver um pouco mais para frente quando a gente for falar sobre objetivos organizacionais com as ações de treinamento e desenvolvimento, mas só trazendo um gancho aqui dentro da parte de condicionamento, que é o seguinte: todas as vezes que a pessoa precisar aprender algo que de fato ela vai precisar fazer ao longo dos seus dias totais ali da organização, né? Por exemplo, todos os dias eu preciso registrar a minha chamada de ponto ali, né? Então, tem lá os primeiros 4 pontos que eu preciso bater, eventualmente podem ter outros pontos se eu for sair para uma palestra, se eu for para o médico, etc. Mas todas as pessoas da organização precisam, né, diariamente cumprir com essa atividade. O condicionamento, pessoal, a gente também tem algumas atribuições linkadas a ele, que é o seguinte, né? Eu posso quebrar condicionamentos, ou seja, se eu contratei uma pessoa que veio de uma determinada organização com alguns vícios, né? Ela vai ingressar num ambiente que talvez aquelas atividades ou a forma como ela fazia essas atividades não seja tão interessante. Eu posso trabalhar um contracondicionamento, que aí seria uma inserção ali de novas regras e novos comportamentos. Isso acontece dentro das organizações também, quando a gente fala sobre condicionamento, através de algumas punições, tá? Então, assim, como a gente tem no ambiente acadêmico, como a gente tem no ambiente escolar, eventualmente algumas atividades são punidas dentro da organização, com advertências, com suspensões, às vezes até dependendo do que for realizado ali, com justa causa, tá? Que é uma demissão em que você, de fato, não consegue receber nenhum dos seus direitos ali, nada do que você acumulou ao longo do período, a depender da atitude que você teve, tá? Então, algumas atitudes realmente não são bem vistas ali pelas organizações, e uma vez que você emprega, você precisa ser advertido em relação a isso. Então, o condicionamento ele surge nessa linha para atividades que são mais mecânicas, tá? Então, eventualmente eu não vou gastar ali muito tempo para fazer uma capacitação, um treinamento, uma jornada, uma semana, né, falando sobre ponto eletrônico, são questões mais comportamentais que a pessoa precisa aprender no dia a dia. A utilização de EPIs também, né? A utilização de EPIs é uma questão até mesmo de segurança, assim. Eventualmente, quando as pessoas não utilizam EPIs, alguma coisa muito grave pode acontecer com elas, não só com elas, mas com a organização também, né? Responder processos judiciais e etc. Então, tudo tem um porquê de ser nessa linha mais mecanicista, até para resguardar a saúde, né? Tanto física quanto mental do colaborador. Quando a gente passa, pessoal, para a assimilação cognitiva, e aí a gente precisa entender que esse é um dos grandes pontos chaves aqui dentro da educação, não só dentro das organizações, mas para adultos, é uma ideia de que a gente vai começar a assemelhar conhecimentos novos, né? Ou seja, aquilo que você ainda não sabe nada a respeito, ou tem uma ideia vaga a respeito, com conhecimentos que você já possui, né? Então, pensem vocês aí, né? Dentro da organização, se for um trabalho mais administrativo, às vezes você já até sabe o que que é um Excel, você já sabe ali fazer fórmula simples, você já pesquisou na internet, já fez algum curso de algum parceiro e etc. Então você sabe mais ou menos como lidar com aquela ferramenta. Mas aí vamos dizer que num determinado contexto, agora que você, vamos supor, entrou na empresa como um trainee, como um júnior, como estagiário, você foi efetivado, ou você trocou de cargo, e agora as pessoas gostariam que, ao invés de você só analisar os dados, você também conseguisse construir painéis ali, dashboards, ou fazer até pequenas programações dentro desse sistema. Aqui a gente está falando sobre algo que você vai caminhar na direção de algo que já existia antes, até você chegar a um novo patamar de conhecimento. Nessa assimilação cognitiva, eu tenho que ter sempre cuidado de não trazer muitos empecilhos, né? Então, pensem vocês, assim, né? A pessoa minimamente sabia o que era Excel e conseguia colocar ali os dados, as fórmulas, fazer alguma coisa mais simples. E eu chego para ela e falo assim: eu gostaria que você construísse um programa no Excel, né, que buscasse ali, através das matrículas dos nossos colaboradores, dos registros dos nossos colaboradores, quem está em cada filial. Às vezes a pessoa vai dar um pulo para trás, né? Assim, não é algo muito simples, não é algo que ela vai conseguir entender logo de pronto ali. Então, nessa estratégia de aprendizagem, é interessante que a gente consiga retirar empecilhos
né, vá tornando o caminho da pessoa cada vez mais fácil até que ela consiga, né, e validando a pessoa ao longo dessa jornada, até que ela consiga de fato fazer aquilo que se espera. É uma jornada que eu costumo brincar que é uma jornada meio de formiguinha. Às vezes você vai ter que conseguir validar algumas ações que não são nem de perto aquilo que você gostaria que acontecesse, mas estão na direção daquilo que futuramente vai ajudar a pessoa a empregar a performance esperada. Então, esses são dois modelos aqui de teoria de aprendizagens, mas eu trouxe outros também, né, que são mais comuns aí que a gente observe dentro da organização, aprendizagem social. Lembro que eu falei para vocês aqui inicialmente que quando a gente começou com essa ideia de treinamento e desenvolvimento, quando eu comecei a olhar mais para essa área de treinamento e desenvolvimento com carinho, achando que isso poderia ter algum lance no futuro, né, vamos dizer assim, que poderia despontar, poderia ser a minha principal atividade, eu comecei a observar que as pessoas também aprendiam, não só nas organizações, mas fora das organizações, e ainda não fazia psicologia, então foi um estudo mais empírico dessa questão, muito observando as outras pessoas, né? Então, exatamente assim, se você chega no ambiente, vê todo mundo fazendo uma determinada atividade, mesmo que ninguém te fale nada, talvez você comece a adotar aquela atividade, né? Pense em vocês ali, né? Quando você chegou na primeira vez lá no RU, você não foi direto lá na frente, né? Você viu que tinha uma fila, e aí você começou a entrar na fila. Inclusive, esse comportamento de fila é um comportamento engraçado, né? Porque onde tem fila, a gente começa a entrar, e aí as pessoas começaram a condicionar o seu comportamento, mas sem falar nada, né? Você começou a aprender a partir da observação social ali, né? Com as pessoas fazendo determinadas atividades, você entendeu que aquilo era interessante que você fizesse também, porque existia uma ordem por trás, porque existia um benefício, você evitaria alguma punição fazendo isso. Então, a aprendizagem social, ela acontece a todo momento na organização, mesmo que não seja dirigida, tá? Quando eu falo dirigida aqui, é direcionada. Então, por exemplo, você, como uma pessoa que vai prestar um serviço educacional para uma organização, às vezes você não precisa falar nada. Assim, né? Às vezes você não preparou nada especificamente, mas quando você chega para observar uma área específica, você vê que as pessoas já começaram a trabalhar numa determinada ferramenta que a organização avisou, ou já começaram a fazer algo diferente, ou até mesmo assim o gestor, né, tem uma ideia de como deve ser feita algumas atividades e o time acaba adotando isso, né? Engraçado que a gente tem várias áreas na Stefanini. Stefanini é uma multinacional aí com mais de 30 mil pessoas e também a gente tem mais de 30 empresas no nosso grupo, né, além da consultoria específica. E quando você vai olhar, por exemplo, para a área de RH, a gente tem muitos profissionais de RH divididos em unidades. E aí cada unidade tem o seu jeitinho, né? As pessoas que vão entrando naquela unidade, eventualmente elas vão pegando aquele jeito, né, de agir e de se comportar e vão fazendo algumas atividades muito vinculadas àquilo que os gestores fazem. Então é uma aprendizagem um pouco mais social, de observação, de saber que talvez tenha ali alguma referência, né, para seguir em relação às atividades que ele já efetua. Quando a gente fala sobre a abordagem mais humanista, né, que é uma das abordagens que eu procuro também sempre observar dentro do ambiente corporativo, é uma abordagem que ela tem mais olhar para o ambiente, tá? Então, eventualmente, a gente pode fazer a melhor capacitação possível, a gente pode chegar, dar uma palestra, fazer um evento, fazer uma semana de sensibilização, fazer algo assim que seja maravilhoso, né? A gente coloca lá os melhores recursos possíveis, aluga um mega auditório, traz as melhores pessoas ali, referências da área também, mas se a organização em si, ou se o lugar que aquela pessoa exerce aquela atividade não permitir que ela exerça todo aquele conhecimento que você passou para ela, isso infelizmente vai por água abaixo, né? Então você pode se preparar ao máximo, assim, você pode fazer diversas coisas ali para que o seu evento seja o melhor possível, mas dentro da organização em si, se a gente não conseguir suprir algumas necessidades básicas, se a gente não conseguir promover ali um ambiente em que a pessoa aplique os conhecimentos que ela aprendeu com a gente, dificilmente isso vai gerar algum resultado, né? E aí as organizações se preocupam muito com o valor que é investido nessas capacitações. Talvez aqui esteja falando, como eu falei, né, com algum profissional já que é dessa área, e você sabe que lá na frente o gestor pode te perguntar se, poxa, investimos tantos R$ 1.000, né? E eu estou falando na casa de R$ 1.000 mesmo, gente. É um orçamento assim muito alto para essas ações de treinamento e desenvolvimento. E quanto que a gente teve de retorno? E aí isso pode surgir um branco assim na cabeça. Ah, mas sei, aquele palestrante talvez não foi tão bom, mas será que foi o palestrante? Ou será que a gente não conseguiu trazer a efetividade daquelas ações que foram faladas durante o treinamento e desenvolvimento para dentro da organização, né? Trazendo um exemplo bem tangível assim para vocês, tá? Pode ser que a gente fale sobre alguma ferramenta de venda, alguma estratégia de venda para uma equipe comercial,
e a empresa não tem investido nessa ferramenta ainda, ela não tem esse software lá, ela não tem essa forma de abordagem, etc. E a nossa equipe de vendas, ela pode ter amado isso, ela pode falar, nossa, esse aqui é o futuro, eu vou conseguir vender bem mais fazendo essa atividade dessa forma, utilizando esse sistema, e quando ela chega na prática do dia a dia dela, ela não tem essas ferramentas. Então, eventualmente a gente não vai conseguir suprir essa necessidade, esse gap ali de desenvolvimento. De uma questão muito forte também dentro das organizações, que é o seguinte, né, gente? Aqui entre nós a gente pode ser bastante aberto, tá? Eu também sou dessa mesma forma que estou falando com vocês aqui na minha organização, mas por que que as pessoas trabalham, né? Em via de regra, assim, né? Se você quiser colocar no chat também, o pessoal depois vai passar as participações, mas por que que as pessoas trabalham? Para pensar em um minuto. Geralmente porque a gente gostaria de suprir alguma necessidade pessoal, né? De ter algum olhar para fora, assim, de falar, nossa, eu faço uma determinada atividade. Mas é só isso, gente, né? Alguém só trabalha por lazer aí, né? Se alguém só trabalhar por lazer, depois me passa a receita aí, né? Mas, brincadeiras à parte, a gente tem outros fatores também que influenciam, né? A nossa necessidade de trabalhar, né? Se hoje todo mundo ganhasse, por exemplo, dinheiro sem precisar trabalhar, será que a gente trabalharia, né? Ou será que a gente continuaria fazendo a mesma atividade que a gente exerce hoje? Algumas pessoas sim, algumas pessoas não. Mas esse lado do dinheiro também, né? Da necessidade de atender algumas necessidades que a gente tem fora, também é algo que motiva a gente a trabalhar, né? E quando a organização lança, por exemplo, um programa de treinamento para que você seja promovido, quando a organização lança, por exemplo, uma formação de líderes, quando a organização lança, por exemplo, algo que você vai conseguir aprender dentro da organização e depois até fazer uma consultoria fora, até participar de algum evento, etc. Quais são as necessidades que eu estou suprindo aqui, né? A gente está suprindo, às vezes, a necessidade de uma autoconfiança, da pessoa se sentir capaz, a gente está suprindo a necessidade dela futuramente conseguir aí dar uma escola melhor para os filhos dela, conseguir fazer os seus objetivos saírem do papel, ir para Maldivas, né, no final do ano, o objetivo que você tiver, mas esse lado também humanista é legal, assim, que a gente atrele com as nossas capacitações e estratégia de desenvolvimento nas organizações, porque de fato as pessoas estão ali trabalhando por algum motivo. Se a gente consegue minimamente saber por que as pessoas trabalham nas nossas organizações, isso vai fundamentar as nossas ações de treinamento e desenvolvimento depois, logicamente que é alinhada com os objetivos das nossas organizações, né? Então pensem vocês que as pessoas saem de manhã cedo, às vezes muito cedo até, né? A gente conversa aqui na organização com alguns profissionais que trabalham às vezes até em outras cidades, assim, né? Trabalham numa cidade e residem em outra, assim. Aqui em Brasília isso é natural de acontecer, às vezes você trabalha numa cidade ao redor e aí precisa se deslocar para outra, é mais tranquilo, né? Mas quando a gente fala sobre outras regiões, é que a pessoa às vezes precisa ter 4, 5 horas de deslocamento, você fala assim, cara, o que leva essa pessoa a continuar indo para o trabalho, né? Ou o que leva essa pessoa a acordar tão cedo, às vezes 4 horas da manhã, às vezes 3 horas da manhã, para estar na organização, né? Ela tem um motivo por trás, ela tem um desejo de que a organização, às vezes, consiga auxiliá-la no atendimento de algumas demandas. Então, quando você traça uma estratégia de capacitação, às vezes não é só olhar para a capacitação ou para o treinamento ou para a ação de desenvolvimento e pensar assim, poxa, as pessoas não se engajaram com aquilo que eu falei, ou eu vou anotar o nome de quem está conversando durante o treinamento, se for presencial. Eu vou falar para o gestor que a pessoa X não foi no treinamento. Isso tudo é muito retrógrado, tá, gente? Mas infelizmente ainda acontece em algumas organizações, como eu falei para vocês, são quase mais de 10 anos, né? Eu tô ficando velho já, infelizmente a idade chega, né? Ou felizmente também. E aí você vai passando por diversos segmentos e você vê que algumas organizações têm esse lado mais assim carrasco do negócio, né? Aquele negócio mais cartorário, assim, de tá, você fez um treinamento, me apresenta o certificado e tudo mais. Mas aqui a ideia, agora nas novas teorias de aprendizagem, também nos novos ambientes em que a gente exerce as capacitações, é que a gente tem um olhar mais voltado para o colaborador e como ele precisa disso no dia a dia, né? Então, quando a gente fala aqui, pessoal, sobre impulsionadores, né, da aprendizagem em pessoas que são adultas, tá? Porque a criança ela tem diversos motivos para aprender, né? Mas quando a gente olha para as organizações e principalmente considera o nosso cenário de colaboradores, a gente começa a pensar por que os seres humanos adultos aprendem, né? Dentro das organizações, logicamente, né? Uma das questões é a adequação social, né? Imagine vocês que quando vocês chegam numa organização, independente do cargo que você ocupe, você vai lidar com várias pessoas diferentes, com várias formações diferentes, e algumas dessas pessoas às vezes vão ser mais validadas dentro da organização. Então, a organização ali dentro da cultura, dentro dos valores estipulados, dentro dos objetivos para aquele ano, dentro da missão e tudo mais, ela vai começar a valorizar alguns comportamentos.
né? E entre esses comportamentos pode ser a aquisição de títulos, né? No setor público a gente vê muito isso, né? Então, às vezes a pessoa alcança uma titulação, ela tem um mestrado, ela tem um doutorado, e às vezes ela pode ter até um a mais ali na remuneração dela. Então, assim, se você chega num local hoje em que as pessoas estão se desenvolvendo numa linha de raciocínio ou tem um determinado patamar ali de graduação, às vezes você pode se sentir aquém daquele ambiente, né? Fala assim, poxa, eu cheguei, só tenho minha pós, né? Que o pessoal mestrado, doutorado, será que eu não faço um mestrado e um doutorado? E aquela adequação social começa a te incentivar a fazer com que você busque novos conhecimentos, né? Então, eventualmente ali, se você entrou numa empresa, por exemplo, de TI, e eu, assim, há tempos atrás, embora lá no passado, como falei para vocês, né, tivesse sido aluno ali de engenharia de software, quando eu entrei de novo no ambiente de TI, agora, né, depois de muitos anos, eu comecei a voltar a estudar algumas coisas de programação, comecei a entender melhor os modelos de gestão, comecei a olhar para as organizações mais tecnológicas com uma outra visão, né? Então, assim, home office, essas coisas todas não era uma atividade que eu conseguia exercer antes, então eu tive que me adequar. Então, essa parte da adequação social, ela vai fazer com que você consiga e, na verdade, até se exija a aprender novas competências. Quando a gente fala sobre satisfação pessoal também, né, pessoal? Quem nunca, né? Às vezes você olhou para um determinado conhecimento ali, né? O pessoal de exatas, por exemplo, né? Você passou ali o primeiro semestre todo apanhando de cálculo um, né? E aí, eventualmente, você começa a estudar um pouco mais, a participar dos plantões, né? Para, de fato, passar naquela disciplina e falar assim, não, bater no peito, assim, falar, eu passei em cálculo um, álgebra linear e outras matérias também, né? E aí você começa a ter uma satisfação mais pessoal em relação a se olhar e ver que você é capaz de resolver determinadas demandas. Isso acontece dentro das organizações também, tá? Eventualmente ali, se você está participando de um processo seletivo, você pode ver que, cara, às vezes tem um teste ali de habilidades, você foi nesse teste e não conseguiu performar muito bem, assim, né? E aí ficou aquele negócio, sexta-feira eu te ligo, e aí não ficou eventualmente sabendo do que aconteceu, mas também se falando de concursos públicos, né, o feedback é constante ali, você fez a prova, você sabe o que você errou, o que você acertou, e às vezes isso traz uma questão muito social, assim, né, muito pessoal em relação a gente, na verdade, de, cara, eu não estou satisfeito com o meu desempenho, né? As organizações têm a estratégia também de provocar você para dizer, olha, o seu desempenho está legal, o seu desempenho está aquém do esperado, o seu desempenho está mais do esperado, e a gente pode pensar uma linha de sucessão para você, mas na nossa vida pessoal a gente também tem isso, né? Os indicadores também fazem parte da nossa vida, do ponto de vista de olhar e falar assim, cara, não estou feliz com isso aqui, quero me indicar, na verdade, quero me dedicar em uma outra direção para ter esse lado de satisfação, ou às vezes, poxa, eu estou super feliz, estou super satisfeito aqui com essa competência pessoal. Às vezes posso até ensinar outras pessoas em relação a isso que eu já sei. Quando a gente fala sobre necessidade imposta, né, pessoal, isso aqui eu acho que é um dos maiores motivadores, maiores impulsionadores aí da aprendizagem no adulto, né? Quando você chega ali numa escola, às vezes está falando com crianças, com adolescentes, com pessoas que ainda não têm uma necessidade muito pesada em relação a adquirir um determinado conhecimento, para eles tudo é brincadeira, né? Para eles, assim, é muito mais legal você levar um jogo, é muito mais legal você levar uma prática lúdica, porque eles vão emergir naquela historinha, né? Agora, no ambiente adulto, se a gente traz muita ludicidade nas nossas ações de treinamento e de desenvolvimento, às vezes as pessoas podem se sentir infantilizadas. Então, é um ponto que a gente tem que observar. E o que vai incentivar o adulto a aprender mais do que qualquer coisa, né? Aqui a gente trouxe três, mas se a gente fosse colocar, Diego, qual que é o dos mais importantes aqui desses três que você colocou? A necessidade imposta. A necessidade imposta, ela vai fazer você se movimentar em alguma direção. Ou você vai se movimentar para conseguir suprir aquela necessidade, ou você vai se movimentar para conseguir se adaptar frente àquela necessidade. Dentro das organizações, isso é muito comum de ser observado, né? Por exemplo, agora a gente está numa linha de inteligência artificial aqui no nosso universo de TI, né? E as pessoas que não se adequarem a essa inteligência artificial, elas podem ter a sua atividade substituída por uma máquina. Tá? Aqui a gente de fato fala que a gente vai trabalhar ao lado das máquinas e etc., mas a gente sabe que algumas atividades realmente vão ser substituídas, assim como foram substituídas há um tempo atrás, e a gente não pode, vamos dizer assim, enganar as pessoas dizendo, ó, você que faz um trabalho extremamente repetitivo e previsível, fica tranquilo que o seu emprego está garantido. A gente não vai ser maldoso a esse ponto, né, gente? Tem que ser sincero também e dizer, olha, essa atividade que você faz hoje, embora você tenha um apego muito grande por ela, goste muito de fazer isso que você faz,
futuramente outros sistemas podem desenvolver isso com maior maestria. Então, agora que eu coloquei essa necessidade imposta em você de, olha, eu preciso me movimentar, isso aqui que eu faço é o meu ganha-pão, é, sei lá, a forma como eu me vejo como pessoa, daqui a pouco não vai ser mais a forma que vai me definir, porque outras coisas vão poder fazer com a mesma qualidade ou maior aquilo que faço. Então, você começa a se perguntar, assim, será que eu faço uma outra faculdade? Será que eu olho o Enem, ingresso na UNB? Será que eu faço o processo ali de segunda graduação? Será que eu tento escrever o meu TCC ali para uma linha de mestrado, doutorado? O que que eu faço, né? Então, essa necessidade imposta vai fazer com que você se desenvolva, né? Lembro que quando eu entrei na Stefanini, assim, as pessoas falavam muito sobre inglês, espanhol e etc. E eu comecei a participar de muitas reuniões também, né, em inglês e espanhol. E na época, assim, eu fazia uns mais de 4 ou 5 anos que eu não parava para falar nada assim de espanhol, né? Fiz bastante tempo de espanhol, formei espanhol no colégio na época, fiz mais 3 anos de espanhol depois, e basicamente assim, no dia a dia não usava isso, né? Não sei na época do Rebeldes, brincadeiras à parte, né? Mas gostava também de algumas músicas em espanhol, então assim, ia acompanhando esse universo, mas depois, quando cheguei nas organizações, não tinha momento algum que eu usasse o espanhol. E a necessidade imposta me fez destravar essa competência, de falar assim, cara, preciso me comunicar com a equipe lá de Latam, né, da América Latina, para saber como é que eles estão fazendo as iniciativas de treinamento. A gente tem uma empresa que grande parte das pessoas são hispano-américos, então eu comecei a precisar desse conhecimento e ter que me movimentar nessa direção. A necessidade imposta, gente, como eu falei, das três, é uma das mais importantes dentro da organização. E justamente quando a gente percebe a necessidade, é que as pessoas param para pensar e falar assim: nós temos que fazer um treinamento, nós temos que fazer uma ação, nós temos que capacitar a nossa liderança, nós temos que agir de uma outra forma para que a gente consiga atingir a nossa razão de ser, a nossa missão, atingir a nossa visão futuramente também, né? Daqui a alguns anos, por exemplo, quero me tornar a principal pessoa que fala sobre um determinado tema. Então, quais são os conhecimentos, o que que eu preciso saber ao longo desse período, no que eu preciso me desenvolver, né? Pessoal, e aí, depois de falar sobre os impulsionadores, talvez vocês se perguntem, né? Mas e os estilos de aprendizagem, né? Porque existem algumas vertentes por aí que falam sobre determinadas questões de como as pessoas aprendem melhor. E eu não podia deixar de passar por isso, tá? Porque eu vejo isso empregado aí em muitas organizações, de uma forma, às vezes, assertiva, de uma forma não tão assertiva assim. Então, não poderia deixar de abordar esse tema para que a gente, de fato, saísse daqui hoje, depois dessas 2 horas, com uma ideia completa, né? Com uma visão bem estabelecida sobre treinamento e desenvolvimento e design instrucional aplicado a desenvolvimento de pessoas dentro da organização. Quando a gente fala sobre estilos de aprendizagem, é muito comum que vocês vejam, tá? Quando vocês pesquisem na internet, essa pirâmide aqui. Que aí diz o seguinte: a gente aprende muito mais ensinando as pessoas, né? Se a gente lê, a gente aprende só 10%, se a gente escrever, a gente aprende só 20%, se a gente observar, a gente aprende 30%, se a gente ver e ouvir, a gente aprende 50%, e tem essas porcentagens, né? Mas o que eu quero dizer para vocês, pessoal, é que, na verdade, essa tabela aqui, como ela foi criada, né, essa pirâmide, ela não é bem assim. Tá? Dentro da psicologia, a gente tem mais de 3 disciplinas aí para falar sobre o processo de aprendizagem. A gente passa desde a criança até o adulto, chega também a aprendizagem também na idade mais, vamos dizer assim, na melhor idade, né, que são os idosos. E quando a gente estuda as teorias, de fato, essa pirâmide que aparece aí em vários canais, tá, em vários sites, as organizações também se valem dessas pirâmides para fazer diversas iniciativas de treinamento, ela não funciona exatamente assim, tá? Então, eu vou deixar assim, só um minutinho vocês pensando em relação a isso, enquanto eu pego aqui um negócio que meu cachorro pegou e saiu correndo. Mas pensem a respeito, tá? Vocês acham que, de fato, vocês conseguem se desenvolver em todas as competências ensinando outras pessoas? Dá só um minutinho aí, pessoal, enquanto vocês pensam sobre isso, e aí a gente volta aqui. Mas pensem em relação a isso. Vocês acham que tudo, se a gente fosse ensinar para as pessoas mais do que ler, mais do que observar, mais do que ver, mais do que discutir, realmente eu teria um aprendizado maior sobre isso? Vão pensando aí enquanto eu volto, só um instante. Pronto, pessoal, chinelo recuperado.
Já seria o quarto, né? Eu tenho um bulldogzinho francês, cara, e pensa num cachorro que tem uma energia assim fora da curva, né? Então é engraçado que às vezes eu tô aqui fazendo palestras, treinamentos, etc, e do nada eu vejo ele correndo com alguma coisa. E aí, se for só correndo, beleza. Agora o problema é quando você começa a ouvir o barulho da mordida, né? E eles têm uma mordida muito forte. Então, eventualmente, preciso resgatar algumas coisinhas aí ao longo, tá? Me perdoem. Mas enquanto vocês pensavam aí, enquanto vocês refletiam sobre a nossa estratégia de aprendizagem, eu tenho certeza que vocês pararam para pensar em inúmeras disciplinas que vocês têm ao longo da vida acadêmica também, tá? Então pensem vocês aqui, se a gente fosse aprender uma competência extremamente técnica, se eu só observar essa competência, eu vou conseguir aprender isso? Né? Possivelmente não. Se a gente fosse falar, por exemplo, sobre o ensino de matemática, raciocínio lógico, etc., né? Se foi para uma aula mega complexa, se o professor encheu o quadro lá de coisas, e aí você olhou e falou assim, agora faz sentido. Aí você vai para casa, depois de um tempo, aí você tenta ensinar isso para alguém, assim, né? Tá, meu professor hoje lá fez um gráfico sobre isso, ou dentro da organização, meu gestor fez isso e aquilo lá, queria explicar para uma outra pessoa como isso funciona. Talvez você não consiga ter toda essa maestria, tá? Então, de fato, aqui, essa teoria ela não é exatamente como parece, aqui não tem esses percentuais dizendo ali que só 10% você aprende através da leitura, só 20% você aprende através do escrever, mas todos esses itens aqui são importantes. Eu entendo que a partir do momento que você começa a se desempenhar na linha de ensinar outras pessoas, você vai ter que estudar por vários estímulos diferentes para conseguir passar a sua ideia para as outras pessoas. Quando você começa a praticar também, daqui a pouco você pratica de uma forma mais apegada às leis, às normas ali inicialmente. Daqui a algum certo tempo, quando você for um pleno, um sênior, um gestor dentro da organização, você já começa a entender as regras daquilo e você não precisa mais seguir tão à risca aquelas questões, a não ser que de fato tenha alguma questão legal por trás, você entende que você pode, às vezes, fazer uma atividade antes da outra, você não precisa seguir uma regrinha estabelecida ali para atingir o mesmo resultado, né? E aí, o que eu sempre oriento as pessoas que têm interesse de saber como é que isso funciona na prática dentro das organizações, é que a gente não se prenda a essa estrutura, mas que de fato a gente vá para algo mais científico, que é as múltiplas inteligências de Gartner. Gente, existem alguns testes na internet, tá? Posso compartilhar com vocês depois, se vocês entrarem em contato comigo, para vocês conseguirem mapear essas questões dentro da organização de vocês ou quando vocês forem fazer uma iniciativa de treinamento. Nós aqui, dentro dessa sala, a gente está com 72 pessoas acompanhando, temos diversas formas pelas quais a gente consegue aprender com mais facilidade, e isso se mistura também com o tema que está sendo tratado, tá? Assim, tem pessoas que são muito mais interpessoais, assim, né? Então, se eu for falar em relação a coisas que são do dia a dia e ela não consiga ver que tem uma aplicação na vida dela, ela vai deixar de lado, assim. Eu estou palestrando na organização, eu estou falando sobre um tema e tem algumas pessoas que eu vejo que as pessoas não engajam, assim, elas não entram na linha de raciocínio, etc. E eu sempre gosto de perguntar nas organizações, assim, um pouco sobre o público, né? Eu vou estar com vocês também na quinta-feira e vou chegar um pouco mais cedo, vou entender o ambiente, gosto de olhar para as pessoas e conversar e tudo mais, e falar com os organizadores também, né? Na quinta-feira a gente vai falar sobre gestão de negócios, né? Modelos ágeis aplicados à gestão de negócios. E algumas pessoas, assim, dependente da inteligência que ela tem mais aflorada e também da necessidade que ela tem daquele conhecimento, elas preferem ver uma aplicação real na vida delas, daquilo ali. E se você não trouxer uma aplicação real dentro daquilo que você estiver falando, as pessoas não engajam. Então, esse é um tipo de pessoa que ela precisa sentir essa questão acontecendo com ela e com os outros, né? E se não tiver muita interação em que ela consiga se aproximar de outras pessoas, muito menos. Tem algumas pessoas que vão mais pela linguística, né? Então, assim, para essas pessoas aqui, palavras, símbolos, formas como vocês comunicam é muito importante. Eu parto do pressuposto de que a comunicação ela sempre tem que ser clara. Eu não gosto de usar muitas palavras difíceis, né, aqueles jargões muito técnicos, faço muita brincadeira, né, trago muita questão do dia a dia também, porque eu acho que assim a gente torna a vida mais leve, até porque quando você entra na organização, você não deixou aquela pessoa de lado. Né? Então, aquela pessoa que está ali, que faz brincadeiras, que etc., ela permaneceu ali. Né? Então não tem como você falar assim, agora entrei na organização, coloquei uma capa aqui, esse é o Diego profissional, né? Antigamente até as pessoas faziam isso, esse é o meu perfil profissional, esse aqui é o meu perfil do Instagram público, né? Aí hoje em dia, às vezes a pessoa até se confunde, né? Você segue uma pessoa, daqui a pouco ela começa a falar sobre a profissão dela, ela começa a postar sobre as coisas que ela faz no dia a dia, por quê? Nós somos uma pessoa só, né? Vamos falar sério aqui.
E aí, quando você traz ali para as pessoas que têm uma inteligência linguística muito voltada para símbolos, para comunicação, uma comunicação muito rebuscada, além daquilo que era previsto, a pessoa não engaja, né? É corporal sinestésico, né? Então, assim, às vezes eu posso colocar algumas dinâmicas, mas eu tenho que ter cuidado com essas dinâmicas, porque nem sempre as pessoas vão para um ambiente organizacional pensando em fazer uma dinâmica, tá? Então, às vezes, sei lá, eu contratei uma equipe e essa equipe chegou lá para dar um treinamento na organização. E todo mundo lá na organização de terno, gravata, as mulheres de salto, enfim, usando as roupas ali daqueles ambientes bem formais, né? Assim, bem formaisões, assim, de anos atrás. E aí, do nada, chega alguém e fala assim: ah, hoje a gente vai fazer uma corrida pela organização. Imagina você, né? Com uma roupa que não te favorece correr, com um intuito que você não sabe qual é, você vai sair correndo pela organização, às vezes caçando palavras, etc. Tem pessoa que vai pirar com isso, vai falar assim: não, meu filho me ligou mais cedo, eu vou ter que ir lá no colégio dele buscar e etc. Outra pessoa vai falar assim: eu não posso fazer isso, não. Daí, às vezes, não pode, às vezes tem alguma limitação mesmo. Então, assim, essa corporal sinestésica, tem pessoas que vão amar isso, tá? Vai falar: eita, beleza, né? A gente fazia treinamento de brigada alguns anos atrás, e o prédio que a gente fazia esse treinamento, eles tinham mais de 14 andares, né? E aí tinha umas pessoas que eram, assim, vidradas nisso, né? Às vezes tinham um sonho, às vezes, de exercer alguma atividade mais voltada a isso, né? E tinha uma atividade que você tinha que descer 14 andares de escada carregando uma pessoa, né, para simular um salvamento, né, na maca e tudo mais. Tinham pessoas que vibravam com isso, assim, né? Você viu que o olhinho delas brilhava e no final assim, da simulação de resgate você tinha que contar as pessoas, falar quantas pessoas se salvaram, quantas não se salvaram e etc. E tinha pessoas que amavam isso, né? Simplesmente amavam. Agora tinha pessoas que falavam assim: "Ih, eu vou fazer isso nada, tá maluco? Ah, que hora que acaba esse treinamento? A gente tá chegando na hora do almoço aqui, não tem como a gente pular para a parte mais das regras, do qual é o extintor que eu pego no caso de algum acidente, algum fogo, alguma coisa assim. E é normal, tá, gente? A gente não pode se frustrar em relação a isso. O que a gente deve se valer é que cada pessoa que a gente vai falar, ela tem uma ou mais dessas inteligências aqui em destaque. E aí o que orienta vocês é que se vocês tiverem espaço para fazer isso com o público que vocês vão palestrar, com o público que vocês vão empregar uma solução, é que testem isso antes, tá? Assim, eventualmente vocês podem mandar um pré-evento para a pessoa que seja um teste para saber qual dessas inteligências eles têm mais aflorado. E você vai ver que ali, quando você fizer esse apanhado de informações sobre as pessoas, vai dar muito insumo para você trabalhar com isso. E a gente vai ver na parte prática, tá? Porque esse é um pré-requisito para você construir soluções que sejam mais abrangentes e que sejam interessantes para todos os públicos. Né? Então, falando sobre essas inteligências aqui, fica muito mais claro também a gente atrelar isso às atividades que precisam ser desenvolvidas, né? E, eventualmente, também as situações que as pessoas vivem dentro da organização. Imagine vocês, assim, tá na época, na moda também a gente gravar muito conteúdo em vídeo, né, audiovisual. As redes sociais também estão muito nessa linha, né? A gente tem um TikTok ali, não só hoje com conteúdos de entretenimento, mas também com vários tutoriais interessantes, né? Para várias ideias diferentes também. Só que pare para você pensar, se que dentro da organização, às vezes você tem uma unidade que ela não vai poder parar a operação, ou seja, ela não vai poder sair daquele ambiente que ela está para ir para uma sala, para ir para um auditório, para fazer uma capacitação presencial. E mesmo que seja uma capacitação online, essas pessoas não vão poder assistir um vídeo, né? Por qualquer situação que seja. Aqui a gente não entrou ainda num tema de acessibilidade, mas pensem vocês que talvez ela não vai poder nem assistir e nem ouvir o material que você produziu. Essas pessoas vão deixar de ser treinadas, de ser capacitadas dentro da organização, né? E aí eu estou trazendo não só agora uma parte das inteligências aqui colocadas, mas estou trazendo também uma parte de limitação do ambiente. Então, assim, vamos supor, você hoje ingressa numa organização como trainee, como responsável, como líder, como gestor, como uma pessoa que vai trabalhar como treinamento e capacitação de pessoas, e essa organização tem grande parte das pessoas fazendo teleatendimento, por exemplo, né? Ali é uma linha de call center, atende órgãos públicos e etc. E aí você para pensar assim, cara, como é que eu vou capacitar essas pessoas aqui, né? Elas não podem deixar, às vezes, dependendo, né, se for um serviço de saúde ali para o atendimento telefônico e multicanais, elas não podem deixar de cumprir ali a prontidão, né, porque existem multas, existem algumas prerrogativas para isso. E aí, quando você olha para essas pessoas, você fala assim, como é que eu vou treinar essas pessoas? Como é que eu vou desenvolver? Como é que eu vou saber que elas de fato conseguiram
absorver aquilo que eu gostaria de passar. A gente vai precisar explorar as outras inteligências, a gente vai precisar explorar, inclusive, a forma pela qual a gente passa as informações para as pessoas. Então, essa parte aqui é muito importante. Assim, dentro da linha de raciocínio que a gente ainda não chegou na prática e vamos chegar dentro dos próximos minutos, é interessante que você já comece a pensar assim, quais são os itens das pessoas que vão assistir ali, né? Quais são as condições, quais são os comportamentos mais recorrentes, o que, que aparece ali de comum entre essas pessoas que eu preciso observar. Pode ser uma inteligência, pode ser uma limitação, pode ser, inclusive, uma restrição de horários, pode ser uma restrição de ferramentas. Às vezes, se eu trouxesse uma questão muito rebuscada aqui, com vários dispositivos, alguém poderia falar, poxa, eu não tenho assinatura dessa plataforma, como é que eu vou fazer isso no dia a dia? Ou então, não consigo acessar porque eu estou pelo celular, como é que eu vou conseguir fazer a interatividade que ele propôs? Então, a gente tem que pensar em várias situações que podem surgir, ou às vezes você pode até mesmo se preparar, assim, né? Falar assim, cara, vou chegar lá, vou fazer isso e aquilo outro, né? Para as capacitações presenciais, né? E aí eu penso na mesa, penso na forma como eu vou colocar as cadeiras, etc. E aí você chega lá, as cadeiras são fixas, né? A mesa é fixa, é pregada no chão, você não consegue movimentar ali, ou não tinha um projetor, ou até tinha, mas o pessoal está usando em outra sala para uma reunião gerencial que aconteceu de urgência. Então, como é que você pode preparar o seu material para que você consiga abranger não só essas questões da inteligência aqui que a gente colocou, mas também, né, a questão das limitações impostas, às vezes, pelo ambiente ou até mesmo herdadas ali pelas pessoas, tá? A gente precisa se valer, a gente não cair na falácia de falar assim, não, mas todo mundo aprende se a gente ler com elas um texto, né? Ah, não, mas se a gente passar um vídeo lá de mais de uma hora, elas vão entender a importância. Lembre-se, nem todo mundo vai ser assim e a gente vai precisar mudar os estímulos ao longo da nossa capacitação para a gente conseguir ser mais assertivo. Pessoal, aqui eu trouxe uma definição, tá, de um pensador bastante contemporâneo, que é o ChatGPT, em relação ao que é o design instrucional, e a gente vai falar sobre a utilização dessas ferramentas também aí mais atuais, tá, na construção de materiais, que eventualmente quando a gente fala sobre design instrucional, e eu falei disso lá no início, às vezes a expectativa das pessoas de participarem de um workshop, de participarem de uma apresentação de design instrucional, é saber como é que eu faço a tela mais bonitinha possível, como é que eu faço um infográfico legal, como é que eu crio um vídeo bacana e etc. Tem essa parte também, né? Mas aí é um design das ferramentas que vão ser utilizadas dentro da minha ação de treinamento e desenvolvimento. O design instrucional em si, ele versa muito mais sobre a forma eficaz de passar um conhecimento para uma pessoa. Tá? Então, assim, trazendo aí, embora tenha um textinho um pouco maior aqui na tela, o que você precisa gravar do outro lado, ou precisa recordar se você já faz parte de uma atividade que te permita treinar e desenvolver pessoas, é que o grande segredo do design instrucional, na verdade, é transformar o seu conhecimento de uma forma que as pessoas consigam absorver, independente da preferência que elas tenham, e independente do canal pelo qual elas vão chegar até esse conhecimento, tá? Então, assim, você pode fazer a mesma instrução para várias pessoas diferentes, e cada pessoa dessa vai sair com uma interpretação diferente. Isso muito voltado para a linha de raciocínio dela, as experiências que ela passou dentro das organizações. A gente tem ainda aquela questão da pessoa que passou por uma organização anterior, e às vezes é difícil, né, você desvincular alguma imagem que ela carrega, né? Então, às vezes eu posso falar assim, meio-dia nós vamos ter uma reunião. E no universo digital, a gente tem reuniões quase o dia inteiro, né? Porque reuniões é uma forma de, indo para o sentido da palavra, reunir as pessoas para tratar sobre um determinado assunto. Mas em outras organizações, às vezes reunião só acontece quando o gestor quer dar uma bronca em alguém, quando fala, ó, vamos passar por uma reestruturação, sabe? Uma ideia negativa do que possa ser uma reunião de pessoas. Então, quando eu começo a falar assim, cara, vou fazer uma reunião, às vezes a pessoa até soa, né? Meu Deus, meio-dia eu tenho uma reunião com o meu gerente, né? O que que ele vai falar, né? E essas percepções errôneas, assim, ou às vezes já não mais adequadas àquele ambiente, podem influenciar na absorção do conteúdo, né? Então, tudo isso a gente precisa saber, né? E como eu falei, de novo, a chave do design instrucional é como a gente vai passar as informações para a pessoa de uma forma que seja adequada ao ambiente dela e que ela consiga aplicar da melhor forma possível, né? Então, aqui a gente está falando sobre eficácia, né? Pensem vocês que eu posso repetir 10 vezes a mesma coisa e ficar bravo com a pessoa porque ela não entendeu. Você já falei 10 vezes isso, só se eu desenhar, por exemplo, né?
E aí, lógico, aqui sendo bem ríspido com as palavras, né? A gente não usa muito esses termos dentro da organização, mas vez ou outra você fica chateado. Você fala assim, cara, já expliquei isso várias vezes, né? O que mais eu posso fazer para que essa pessoa entenda? E essa brincadeira, né, que às vezes as pessoas falam assim, só se eu desenhar. Às vezes a pessoa vai entender muito mais se você desenhar para ela. Se não desenhar de você pegar uma folha e riscar e falar, ó, tá vendo isso aqui? Não é isso, mas o sentido visual do negócio, assim, já falei, já passei orientação, ela não conseguiu ver. Será que eu não vou com ela lá e faço uma vez para ela ver como é que funciona? Ó, o ponto você tem que bater aqui, ó, esse sistema a gente usa assim. Aqui, nesse portal de relatórios, então você pode fazer um treinamento que seja mais mão na massa com essa pessoa. E da mesma forma, você vai estar treinando ela e não vai precisar, por exemplo, de um slide legal, não vai precisar de um vídeo legal, não vai precisar trazer um palestrante famoso, né? Então, tudo isso a gente vai ver mais detalhado na prática, mas só para vocês começarem a pensar que o grande objetivo do design instrucional é você conseguir ser eficaz naquilo que você precisa passar. Pessoal, premissas fundamentais que não podem faltar, tá? Enquanto você estiver ali pensando na forma pela qual você vai passar os seus conhecimentos para as outras pessoas. A primeira delas é a análise de cenários. Pensem vocês que os treinamentos nas organizações, como a gente falou lá sobre os 3 recursos que são finitos, e aí a gente falou sobre dinheiro, a gente falou sobre a energia das pessoas, a gente falou sobre o tempo, tudo isso precisa ser bem utilizado, né? A análise de cenários dentro da organização é para que você seja o quão mais assertivo possível. Como é que eu vou analisar um cenário, Diego? Por exemplo, se eu tenho ali uma organização que ela já é mais estruturada, assim, né, uma grande organização talvez, e ela faz pesquisa com os seus colaboradores, né, tanto uma pesquisa de engajamento, quanto uma pesquisa de satisfação, às vezes dura uma determinada atividade, quanto inúmeras outras pesquisas, né, sobre utilização de benefício e etc. Esses resultados de pesquisa vão me dizer alguma coisa. Então, essa é a primeira análise de cenário que eu preciso fazer. Né? Performance também, poxa, eu estou com uma célula lá, estou com uma equipe de pessoas que as pessoas começaram a faltar demais. Isso é um cenário. Né? Por que elas começaram a faltar? Assim, todo dia tem alguém faltando, ou todo dia tem alguém pedindo para sair mais cedo, ou todo dia tem uma confusão lá e alguém precisa intervir. As pessoas não estão se conversando mais. Tudo isso é um cenário, né? Olhando para essa situação, isso já começa a me trazer alguns insumos sobre temas sobre capacitações que podem ser importantes. Né? Quando a gente fala sobre definição de objetivos, aí eu preciso pensar em dois. São objetivos organizacionais, ou seja, por que eu preciso treinar as pessoas numa ação de liderança, por exemplo? Para que a organização continue perene, ela continue existindo por muitos anos, porque a liderança, às vezes, pode levar uma organização a um sucesso astronômico, junto com as pessoas que forem ali lideradas, trabalharem em conjuntos, ou pode liderar, ou pode levar, na verdade, a organização à ruína, tá? Às vezes você tem um chefe aí, ou já teve alguma experiência profissional que você se lembra daquela pessoa até hoje, né? Então, assim, por bem ou por mal, né? E por, às vezes, omissão da organização de não treinar, ou de também benefício da organização de treinar aquela pessoa para ser o mais humana possível, né? Então, os objetivos eles têm que ficar muito claro e definir objetivos precisa ser nessa fase, antes da gente pensar no material, na sala, no palestrante, na organização que vai nos ajudar. Seleção de indicadores também vem antes, tá, pessoal? Às vezes a gente faz uma capacitação, faz um treinamento e depois, lá no final, a gente quer se perguntar qual foi o indicador que mudou a partir do treinamento que a gente fez. Né? A gente já precisa começar a pensar nos indicadores que a gente vai impactar antes. Né? As organizações ela tem uma série de indicadores, assim, vocês devem ver isso ao longo do curso, mas quem não for da administração também, existem alguns indicadores clássicos, assim, turnover, número de pessoas na organização, que a gente chama de headcount, tem outros indicadores, também absenteísmo, a gente tem outros indicadores relacionados a treinamento e desenvolvimento, como engajamento de pessoas nas ações de treinamento, como retenção de conhecimento, né? Inúmeros indicadores. Esses indicadores a gente precisa ter em mente na hora que a gente for pensar numa solução educacional voltada para as organizações, falar assim, cara, essa ação aqui, ela não vai conseguir abraçar o mundo. Vamos dizer, a gente não vai conseguir resolver todos os problemas da organização com apenas um único treinamento, uma única palestra. Mas dentre todos os problemas ou todas as questões que estão vindo por aí, que eu preciso preparar o meu público para que eles aceitem isso de uma melhor forma, eu preciso pensar em alguma dessas ações, ou seja, delimitar uma linha ali de trabalho, e a partir dessa linha de trabalho, começa a pensar nos fatores que vão indicar o sucesso ou o insucesso daquela capacitação. Então,
se eu faço, por exemplo, uma capacitação em que as pessoas precisam usar uma determinada ferramenta, qual pode ser o indicador de sucesso depois? A utilização dessa ferramenta. Né? Então a gente saiu de um percentual de 10% de pessoas que utilizavam, agora a gente já passou uma nova pesquisa e 15 pessoas, 16 pessoas, 17 pessoas utilizam, 20 pessoas utilizam, 40 pessoas utilizam. Isso foi muito legal. Ou às vezes eu fiz um treinamento e das 10 pessoas que utilizavam antes, agora eu tenho 7 pessoas utilizando. Ou seja, de alguma forma, o meu treinamento, não só o treinamento, mas as ações do ambiente, mas aqui a gente está falando especificamente sobre o nosso papel de treinar pessoas, desenvolver, mas às vezes aquilo que eu passei no treinamento desincentivou as pessoas a andarem naquela direção. Né? Então, a partir do momento que eu coloco a seleção de indicadores muito bem estabelecidos ali, eu consigo olhar para isso depois e falar, então as pessoas estão caminhando na direção que a gente acredita que seja importante. Ou não, cara, a gente fez essa ação aqui, na verdade a gente teve prejuízo com isso. O que, que a gente pode fazer agora para reverter esse quadro e conseguir trazer, na verdade, o resultado que a gente esperava? Tem a criação de materiais, né? A criação de materiais acho que é o ouro ali do design instrucional, porque todo mundo quer saber se eu faço um infográfico, se eu faço um vídeo, se eu faço um PPT, se eu faço, não sei, qualquer forma diferente aí de capacitar as pessoas, se eu crio um jogo, né? E aí essa parte de criação de materiais, ela vai depender não só da forma como as pessoas vão absorver isso, mas também da aplicabilidade, tá? Às vezes eu quero passar ali uma apostila de 75 páginas para o colaborador. O cara trabalha 8 horas por dia, tem uma agenda super pegada, sai dali e vai para outras atividades. Você acha que ele vai ler isso que horas? Então a gente tem que começar a pensar também na parte de construção dos materiais, que precisa ser um material que a pessoa vai conseguir absorver isso na prática dela. Então eu gosto muito de trabalhar com pílulas de conhecimento, tá? Às vezes eu tenho uma informação gigantesca para passar para as pessoas, para a minha equipe, por exemplo, e eu começo a passar essa informação na segunda e termino na sexta, assim, né? Informações executáveis, tá? Não que já viram aqueles memes na internet, né? A pessoa fala assim: oi, oi, vou te contar um segredo meia-noite. Não é assim, né? Que esse deixa a pessoa ansiosa. Mas, brincadeiras à parte, você vai colocando essa informação em pequenas pinceladas ali, pequenas partes, para que a pessoa vá absorvendo isso e vai vendo, ó, isso aqui ela conseguiu aplicar, isso não. Preciso reforçar esse item, esse aqui não ficou tão claro. E avaliação de resultados depois, tá? Assim, ele não pode sair daqui, né, dessa ação de treinamento e desenvolvimento e falar assim, beleza, depois que vocês fizerem a ação lá, acabou, viu, gente? Tá feito. Vamos pensar no próximo treinamento, vamos divulgar nas nossas redes sociais para ver se mais alguém convida a gente. Tá, mas o que, que as pessoas gravaram melhor do seu treinamento, né? A gente tem alguns instrumentos que a gente vai ver daqui a pouquinho também, que são instrumentos para você medir isso. Né? Então, assim, essa parte de avaliação de resultados, ela fecha ali as premissas fundamentais, porque ela, de fato, vai dizer para você onde você precisa melhorar, o que as pessoas estão absorvendo daquele conteúdo, né? Se as pessoas estão absorvendo algo que, na verdade, não é o seu ponto interessante de passar para as pessoas, né? Eu pensei assim, nossa, eu quero que as pessoas entendam isso sobre design instrucional. E com a avaliação que eu passei depois, na verdade, elas me dizem que entenderam outras coisas. E aí o que eu posso fazer, né? Eu posso ter uma atitude reativa de falar assim, aquela galera lá não entendeu nada. Ou eu posso falar, então eu vou rever aquela gravação porque eu acho que de alguma forma na minha fala, eu deixei transparecer que esses eram os pontos mais importantes, ou no material que eu construí, ou na ação que a gente fez. Talvez a gente tenha dado muito tempo para um determinado módulo, quando a gente está falando sobre informações, e as pessoas entenderam que por ter mais tempo, aquele módulo era mais importante do que o outro que eu gostaria de reforçar. Então, tudo isso a gente tem ali como insumos depois, na fase de avaliação, e se a gente deixar de fazer a avaliação, a gente acaba não tendo essas informações para conseguir trabalhar com elas, tá? Aqui eu trago uma ideia sobre como engajar as pessoas. A gente tem diversas formas, né, de falar aí com as pessoas, de capacitar as pessoas dentro da organização. A gente está falando muito sobre treinamentos imersivos, né? Então as pessoas às vezes preparam simuladores, né? Tem muitas equipes aí levando as pessoas para viver algo muito vivencial em relação às emoções, né? Então tem aqueles escape room, tem várias coisas ali que as pessoas fazem, né? Tem as salas também, né? De sobrevivência e tudo mais, para lidar ali com uma questão mais emocional, mas tem questões mais técnicas também, né? Habilidades que são trabalhadas. Mentoria, aqui na Stefanini a gente tem uma plataforma de mentoria, e aí a diferença entre a mentoria e o coach, só falando rapidamente, é que o mentor ele já tem uma vivência ali naquela área que ele se propôs a mentorar pessoas, né? A orientar pessoas, e de fato ele consegue trazer um pouco da vivência dele mais fundamentada, né? Se eventualmente você estiver passando por um desafio, ele pode casar com a expertise dele e você conseguir sair dali com uma linha de raciocínio mais clara de como você deve agir. Pense o seguinte, assim, às vezes você está lá com uma dificuldade de fazer, você vai no YouTube e vê uma pessoa fazendo aquilo que você precisava fazer com maestria.
isso, por mais simples que seja, e não tenha esse nome de mentoria, mas foi feito por uma pessoa que já passou por aquela experiência, por aquela situação e conseguiu te dar uma mentoria como você poderia passar por aquela situação. Dentro da organização, a gente tem mais ou menos um formato semelhante. Aqui na Estefania, as pessoas têm mais aí de 200 mentores cadastrados, mais de 300, na verdade, eu sou um deles. E você pode falar sobre diversos temas, né? Então, você pode falar sobre cultura, pode falar sobre carreira, você pode falar sobre inúmeras coisas e a pessoa pode ser orientada por você com algumas metas, com algumas práticas ali, para de fato você acompanhar o desenvolvimento dessa pessoa. De ter parcerias educacionais também, que as organizações têm investido muito, né? Então, eu estou vendo aqui na lista de participantes, né? A gente está com parceiros aqui da organização que eu participo, então a gente tem a Lura participando, né? Quem não, o pessoal mais tech aí, né? Quem não quer uma licença da Lura, né? O pessoal brilha os olhos quando a gente fala sobre a Lura aqui dentro da organização. A gente tem o pessoal da Workover também participando, que são outros parceiros nossos aqui também, com vários cursos ali. Então, eventualmente, a organização, ou você, se tiver um papel de treinador, nem sempre vai conseguir suprir todas as demandas que te aparecerem, né? Então, você pode contar com parceiros, tá? Não é se vergonha, falar assim, ah, meu Deus, recebi uma demanda para treinar as pessoas em Java, e eu nunca fui dessa área. Não necessariamente você precisa fazer o programa de treinamento, você pode contar com parcerias educacionais, né? As universidades corporativas também, né? As organizações estão muito mais voltadas a desenvolver as pessoas, porque aqui a gente está falando de UNB, a gente está falando das melhores cabeças, etc. E saem muitas pessoas altamente gabaritadas, não só da UNB, mas de outras universidades também. Mas quando você chega nas organizações, às vezes aquilo que foi passado para você durante a graduação, você vai ter que reaprender de uma forma que é específica para aquele cenário. Então, as organizações elas têm um intuito de acelerar a curva de aprendizagem, ou seja, contratei a Juliana, contratei a Caroline, contratei o Felipe, e aí eu preciso que essas pessoas performem menos tempo possível, né, para eu conseguir ganhar dinheiro com essa contratação, ou seja, você conseguir gerar valor para a organização a partir do momento que você faz parte dela. E aí, eu preciso acelerar essa curva de aprendizagem para falar, ó, beleza, eu entendo que você já tem uma graduação, uma pós-graduação, uma especialização, mas aqui treinamento e desenvolvimento, ou aqui essa atividade a gente faz dessa forma. Então, as universidades corporativas têm ganhado muita força, né? Não necessariamente com cursos de graduação superior, com titulação de bacharelado, tecnólogo, entre outros, mas eles fazem uma linha de raciocínio, umas trilhas de desenvolvimento, você pode certificar as pessoas ou até preparar para certificações. É muito comum que isso aconteça em universidades corporativas do banco também, que você consiga preparar as pessoas para tirarem determinadas certificações. Aqui no universo de TI, a gente prepara ela para tirar a certificação White, para tirar certificações mais avançadas aí na linha de programação. Então, isso é um pouco do futuro, tá? E um pouco do presente também das linhas de treinamento e desenvolvimento que a gente encontra no mercado. Bom, falei muito e agora a gente chega aqui na parte da prática, tá? Que eu tenho certeza que vocês devem estar pensando assim, nossa, é muita informação. Agora, sim, se eu sair desse treinamento aqui, sair desse workshop, alguém me pedir para fazer um treinamento, será que eu consigo, né? Vocês veem que a gente brincando lá com aquela pirâmide que a gente passou, vocês só estão ouvindo, lendo, talvez anotando, né? Então, a ideia agora é que vocês também pensem no cenário de vocês e comecem a aplicar os conhecimentos que a gente passou de uma forma estruturada. Existem diversos modelos de design instrucional, diversos, tá? Então, a gente pode falar sobre o modelo ED, a gente pode falar sobre o modelo Trarenten, que inclusive é um dos modelos que eu mais utilizo. A gente pode falar de algo que não é um design instrucional, assim, no formato em si da teoria, mas é algo bastante utilizado, que é a taxonomia de Bloom, né? E a taxonomia de Bloom é muito comum que a gente veja nos nossos ambientes educacionais formais, né? Então, quando você pega a ementa lá da tua disciplina, aquele negócio lá, o nome do professor, quais são os conteúdos que vão ser abordados, a forma de avaliação e etc., isso vem da taxonomia de Bloom, né? E às vezes as pessoas querem aplicar isso dentro da organização, né? Fala assim, vou fazer um escopo ali de treinamento, coloco lá quantas horas vão ter, né, os temas que vão ser passados, etc. E fala assim, pronto, o planejamento da ação de treinamento está pronto, aqui tá o escopo do nosso programa de formação de líderes. Na organização é um pouco mais complexo, vocês vão ver a partir de agora, mas não que essas estratégias não funcionem, tá? A gente tem, por exemplo, uma certificação específica para quem quer trabalhar com design instrucional, que é o 6D, né? O 6D aqui, né? Que é uma organização dos Estados Unidos que entendeu como criar uma jornada de aprendizagem de uma forma estruturada, e aí você faz uma formação com eles, você tira uma certificação, isso te valoriza no mercado, etc., que é específica para você trabalhar a capacitação de pessoas adultas, tá? Dentro das organizações ou dos mais diversos ambientes possíveis. Tem também, pessoal, depois no final, vocês me mandando uma mensagem lá no LinkedIn, nas redes sociais, eu passo para vocês o link de uma comunidade que é sobre design institucional com o pessoal do Brasil inteiro
e de outros países, tá? Então lá eles falam muito sobre ferramentas, eles falam sobre temas semanais, a gente faz algumas discussões ali sobre o uso de plataformas, sobre o uso de ferramentas, sobre quais são os canais mais efetivos para treinar pessoas. Então tem um universo de informações. Mas quando você recebe uma demanda específica, né, vamos colocar aqui uma situação, tá? Para a gente começar a pensar numa linha de raciocínio bastante aplicável. Suponha que você está participando de uma organização agora, pessoal da empresa Júnior, por exemplo, né? Inclusive, quero agradecer a Beatriz que fez o convite também lá, inicialmente, para participar dessa semana. Conheci ela através de algumas iniciativas de vocês, através da empresa Júnior de Administração. E aí pensem vocês que daqui a pouco essa empresa começou a fazer bastante sucesso, a organização que você participa, e você adquiriu, junto, né, com as outras pessoas, uma organização concorrente, que você já vinha mapeando ali a estratégia dela, e falou assim, cara, agora a gente precisa trazer a cultura da nossa organização para essas pessoas. Né? E grande parte da cultura, a gente fala muito sobre isso, é algo que demora bastante para mudar se você não tiver ali replicadores dessa cultura no seu ambiente organizacional. Quem são os replicadores, Diego? Geralmente são os líderes, tá? Não só líderes, mas pontos focais ali. Quando falo liderança, estou falando só liderança de gestores, mas estou falando daquelas pessoas que são líderes informais, assim, né? Aquelas pessoas que conseguem movimentar as pessoas para uma determinada direção. Isso é uma característica de liderança e a pessoa pode exercer uma função de gestão ou não. Né? Então, depois de muito pensar ali, vocês adquiriram uma organização e essa organização ela tem um modelo de gestão diferente do seu modelo de gestão. Às vezes os gestores são mais carrascos ali, né? Aquele controle rígido da hora que entra, da hora que sai. Se você sair exatamente no horário, está desmotivado, né? Algumas atitudes que você não adota mais. Pensem vocês aqui, trazendo um pouco para o nosso universo, que vocês são uma empresa de TI com várias pessoas de vários lugares do mundo, com personalidades diferentes, participando de culturas diferentes. Então, alguns comportamentos das escolas de gestão anteriores, né, gestão 1.0, gestão 2.0, gestão mecanicista, né, não se aplicam mais. E você adquiriu uma empresa e lá ainda se aplicam esses modelos de gestão. Você começa a pensar que, cara, a gente precisa de fato, capacitar as lideranças para que eles apoiem a gente na transição dessa questão que a gente vai levar agora para eles. Né? Eles eram uma organização X, talvez até mudem de nome, talvez as equipes, da forma como existem, não vão mais existir, então a gente precisa prepará-los para esse novo cenário. E aqui eu destaquei um dos objetivos organizacionais. Lembra que a gente falou agora sobre considerar os objetivos organizacionais na hora que a gente estiver pensando em como criar uma capacitação. Né? Então, a liderança acredita que a gente precisa abraçar esses gestores com treinamento, com desenvolvimento, capacitá-los, para que eles sejam pontos focais das mudanças que a gente vai fazer. Né? Imagine você que se o gestor não ingressar numa determinada linha de raciocínio, dificilmente a equipe dele vai ingressar também. Né? Então, ele pode até chegar para as pessoas assim e falar, gente, a empresa que comprou a gente, ela é assim, né? Meu Deus, a gente vai sofrer se tiver indo lá. Então, assim, eu vou pedir demissão, espero que vocês peçam também. Imagina um gestor com essa atitude, né? Mano, o RH da organização vai amar esse gestor, né? Vai querer chegar lá e dar um aperto de mão nele, né? Porque, poxa, o cara. Lógico que não, né, gente? O cara é totalmente contrário à ideia do que a gente espera como gestor, mas, enfim, isso pode acontecer no momento de transição, no momento de uma coisa muito importante, né, acontecendo ali, até mesmo dentro dos órgãos públicos, tá? A troca de gestores ali, né? Então, isso pode acontecer e, às vezes, o gestor ali, no ímpeto de expressar as frustrações dele, né, que são às vezes frustrações até mesmo pessoais, expectativas não atendidas, ele acaba contaminando o ambiente. E aí a gente precisa, como organização, né, como pessoas que vão treinar, desenvolver as pessoas, ter esse olhar para proteger a estratégia por trás. Depois que eu comecei a perceber esse objetivo da organização, eu venho pensar nas pessoas que vão passar por essa capacitação, tá? Pelas pessoas que de fato vão ser capacitadas ali em relação aos temas que eu quero trazer, que vão reaprender alguns comportamentos, ou que, a partir da aprendizagem social, vão começar a passar para elas o que é importante dentro da nova organização e o que não é mais aceitável dentro da nova organização. Então, essa ferramenta aqui, ela não é exclusiva do design institucional, mas todas as ferramentas de design institucional passam por ela, que é o mapa da empatia. Talvez vocês já até tenham visto essa ferramenta por aí. Então, assim, o que eu preciso pensar para que a minha solução de aprendizagem ela seja interessante para o público? Né? Eu preciso pensar que, do outro lado, além das pessoas que estão esperando que eu consiga gerar resultado com essa ação, existem pessoas que estão passando por essa capacitação. Então,
que essa pessoa no dia a dia dela escuta. Às vezes, no momento de transição da empresa, ela escuta que ela vai ser demitida, ela escuta que a empresa nova é muito mais rígida, é muito mais burocrática, que se ela trabalhava no home office, agora ela vai ter que ir para o presencial, ela escuta inúmeras coisas. Né? Então, eu preciso começar a ouvir ali, né? Aproveitar da rádio corredor, às vezes, e fazer um mapeamento das conversas que surgem no ambiente sobre determinados temas. Então, mapeado essas questões sobre a escuta, depois eu começo a pensar nos outros pontos aqui, tá? Não existe uma regra específica aqui de ordem, mas eu gosto muito de trazer esse lado da escuta, porque a gente sabe que a rádio corredor não para, né? Então, você começa a ouvir aí diversas questões ali, então, assim, você começa a trazer esses lados aí da escuta ativa para dentro desse quadro. Né? O que as pessoas costumam falar, o que, que elas veem, né? Quais são as dores, os desejos, né? Como é que a gente pode ser mais empático com essas pessoas, assim, né? E trazer uma solução que de fato, tá, ok, talvez a gente vai ter que mudar exatamente tudo daquilo que a pessoa faz, mas como é que eu posso trazer isso numa linha de raciocínio sem pensar que eu estou desmerecendo a forma como você faz hoje, né? Aquilo que você já faz há muito tempo, às vezes, né? Às vezes você compra uma organização e a pessoa tem anos lá, né? Tem 20, 30 anos, e a forma como ela faz aquela atividade não é mais usual. E aí, como é que você vai lidar com essas pessoas? Vai simplesmente dizer e falar assim, ó, não usamos mais Excel, agora é Power BI, tá? Você tem que aprender e vou te dar um mês aí para você aprender a fazer isso. Mas uma estratégia extremamente grosseira, tá? Não vai surgir resultado algum. Então, o que que a gente precisa fazer e tudo mais? Então, respondendo essas perguntas, né? Tendo em mente as pessoas que a gente vai trabalhar, né? O que que elas estão ali sentindo naquele momento, enfim, tudo aquilo que pode ser relacionado a pessoas, aí a gente começa a pensar em como a gente vai passar aquilo que a gente precisa passar para as pessoas da melhor forma possível. Então, esse aqui é um exemplo real, tá? Tá meio borradinho porque a gente tem algumas questões aqui mais sigilosas, mas eu queria trazer para vocês, tá? Uma visão aqui real de como a gente aplica isso. Esse quadrinho que vocês estão vendo aqui na tela, inclusive é do modelo Trarrinten, de design instrucional. Esse é o modelo brasileiro, tá? Assim, a gente fala muito sobre as coisas lá de fora, usa muitas coisas que vêm lá de fora, né? A grande parte das metodologias de design instrucional realmente vem dos Estados Unidos e de outros países, mas esse aqui é um modelo brasileiro, né? Que vocês podem, inclusive, comprar o livro deles ou acessar o site e já começar a usar ali com a orientação, tá? A plataforma totalmente intuitiva para que você utilize os quadros deles, né? É uma metodologia baseada em 3 quadros, e o primeiro quadro deles é sobre você mapear a pessoa que vai receber a sua capacitação, os objetivos organizacionais, aonde você vai pesquisar ali as questões que você vai levar, né? Quais são as fontes de pesquisa, lembra dos cenários que eu falei? Então, onde eu vou validar a minha ideia de que essa capacitação é importante, que a pessoa precisa realmente aprender isso? Vivendo um pouco da experiência desse colaborador, entendendo um pouco mais o cenário, o briefing que as pessoas te fazem, quando te convidam para algum evento, para você palestrar e tudo mais. Né? Então, é sempre importante a gente ter uma pesquisa complementar antes, né, sobre as pessoas que vão passar pela nossa ação de capacitação. Né, as tarefas que elas precisam fazer. Então, por que a gente está treinando? O que a gente espera que as pessoas façam depois? Isso e aquilo. Você ter a clareza sobre isso vai te ajudar a definir os indicadores, que lembra que a gente falou que são muito importantes. Né? Uma capacitação sem indicadores é só um treinamento, é só um momento ali de reunir as pessoas para falar sobre algo que talvez pode surtir efeito ou pode não surtir efeito, e aí fica muito a caráter do destino, enfim, terceiros poderosos, coisas que a gente não consegue controlar, né? Que é muito contrário à nossa ideia de administração, né? Vamos combinar. Aqui, pessoal, nós chegamos depois da parte de mapear as pessoas, objetivos organizacionais, performance esperada, numa grande indagação, assim, né? Onde as pessoas às vezes falam assim, não, já sei o que precisa ser feito e agora já vou reservar a sala, né? Vou encher os balões, né? A galera do RH costuma fazer essas dinâmicas aí de estourar balão, de não sei o que mais, né? Nada contra, gente. Também já fiz dinâmicas assim, às vezes são importantes, tá? Para interação. Mas aqui o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: depois que eu já fiz o primeiro entendimento, tá na hora da gente separar material, buscar a sala, pensar no fornecedor, já sair contratando as empresas, né? Às vezes a gente fala assim, vou conversar com a empresa X porque ela tem um treinamento lá de gaveta, e eu vou chamar esse pessoal para dar esse treinamento aqui. Ou o palestrante Y está super na moda, ele fala sobre um tema e eu acho que é isso que a gente precisa, vou chamar ele, já vou ver a agenda, a gente tem tantos reais e tudo mais. E já começa a pensar na capacitação em si, assim, no negócio de como ele vai ser, ou às vezes já manda um invite, já separa a agenda da pessoa para aquele dia e tal, né?
Esse é o momento certo para fazer isso? Né? O que vocês acham? Depois da gente mapear as dores das pessoas, depois da gente trazer aqui num quadro organizado, esse é o momento certo para a gente pensar sobre o lugar que a gente vai utilizar? A resposta é não. Né? Talvez você tenha pensado que sim, né? Na tua cabeça, na tua ideia, você fala assim, cara, mas não vejo outra saída. Na verdade, a gente já tinha que, né, até já separar as datas, porque a agenda das pessoas e tudo mais. Calma, segura a ansiedade. Ainda não é o momento de falar sobre isso, porque se a gente for levar a linha do design instrucional, ainda tem mais 2 etapas para que a gente, de fato, consiga chegar nessa parte aqui. Até porque, se eu já sair separando sala, dinâmica e etc., depois aqui, se tiver pessoas aqui, colegas também de atuação, você vai começar a pensar em como você vai amarrar tudo aquilo que você já separou, né? Você começa a fazer um monte de coisa, já separei a sala tal. Já fiz a dinâmica. Já comprei o barbante, né? Que tem uma dinâmica clássica do barbante, né? Que aí joga o barbante para outra pessoa, faz a teia. E aí depois você começa a pensar, tá, mas onde eu vou encaixar essas dinâmicas aqui, né? O que eu vou fazer com tudo isso, né? E como é que você pode fugir desse desespero depois da reta final de como é que eu encaixo as coisas para fazer sentido? Passando por uma etapa, depois de ter mapeado as pessoas e a performance da empresa, estabelecidos os objetivos organizacionais, de se perguntar qual a performance esperada. E a performance esperada você leva para validar isso com as pessoas que te demandaram, tá? Então você espera que, a partir do momento que a pessoa passou por essa capacitação, ela seja capaz de. Né? Vocês já devem ter visto isso, hoje é muito comum a gente ver nas redes sociais várias ações de marketing ali, né? E a pessoa, quando você clica lá, ele tem um vídeo de sensibilização e tal, e no final, às vezes, ele coloca assim: ao participar desse treinamento, você será capaz de fazer tal coisa, etc. Então, eles estão cumprindo ali um requisito do design institucional que é, na verdade, falar sobre a performance esperada. Né? Em quanto tempo eu espero que você haja de uma determinada forma ou esteja de uma determinada forma? Em 2 meses eu espero que as pessoas estejam utilizando o novo sistema que a empresa comprou. Em 3 meses eu espero que as pessoas comecem a exercer a rotina que a gente mapeou para elas. Né? Então, a parte do tempo também é importante, porque senão a ação de treinamento se perde. Né? O que precisa ser realizado, então, de fato, na prática? A pessoa vai ter que acessar o determinado sistema, vai ter que fazer isso, isso e aquilo. A pessoa vai ter que passar a dar feedback toda vez que ela conversar com o liderado sobre tal coisa. Ela vai precisar fazer um feedback formal, então um procedimento de comportamento. Então, eu preciso mapear isso para saber quais são os conhecimentos necessários. Então, se eu estou falando ali que as pessoas vão precisar usar um determinado sistema, e aqui eu estou voltando no Excel, porque às vezes o Excel é uma dor dentro das organizações, e aí esse sistema ele tem por base um conhecimento matemático por trás. Né? Então, só falar para as pessoas que elas precisam fazer, talvez não seja efetivo, né? Então, sabendo que as pessoas vão precisar desse conhecimento, aí eu posso trazer uma linha estruturada de colocar esse conhecimento através da minha fala, através das ações de capacitação, para que elas de fato consigam entregar a performance que se espera. Aqui também é um exemplo, tá, de como a gente faz isso com os quadros. Aqui eu ocultei essa parte da performance, etc., porque é uma capacitação um pouco mais voltada para a liderança. Liderança, às vezes, é um ponto estratégico da organização. Inclusive, essas questões, pessoal, às vezes pode ser que você trabalhando como design instrucional, você possa fazer uma questão muito legal, assim, para uma organização, tá? Um programa de desenvolvimento, uma ação, e talvez você não possa falar sobre isso para outras organizações, porque é um segredo de competitividade, tá? Então, aqui, minimamente, estou trazendo algumas questões que podem ser passadas para vocês em relação ao nosso universo, mas tem capacitações que eu já participei que eu não posso falar sobre a estrutura delas, principalmente dos programas de encarreiramento que a gente criou, porque são diferenciais competitivos entre organizações. Isso é muito comum acontecer. Mas aqui, voltando para o nosso tema, quando você começa a falar sobre a performance, depois dessa parte aqui do quadrinho que vocês estão vendo, aqui eu coloco as tarefas e coloco os conhecimentos, né, que eu preciso passar para a pessoa em cada uma dessas tarefas que precisam ser efetuadas. Depois que eu já pensei nas tarefas, pensei no conhecimento, pensei na performance, pensei ali no local onde essa capacitação vai ser feita, né, inicialmente, tá? Ainda não separei sala, não comecei a reservar a agenda do pessoal nem nada, eu venho para, de fato, a estruturação das ações de treinamento e desenvolvimento. Aqui é o ponto-chave onde a gente vai começar a pensar sobre slides, sobre a forma como a gente vai passar para as pessoas, sobre texto, sobre vídeo, etc. Aqui é onde entra as ferramentas. Às vezes a pessoa já começa a fazer a ferramenta antes de pensar no planejamento, né? Já vou lá no Canva, às vezes pego um slide pronto e já começa a formatar com o meu conteúdo. E
como eu falei, né, sem uma linha de raciocínio por trás, pode ser que isso dê certo, pode ser que não dê certo, pode ser que não dê resultado algum, tá? Então, assim, dentro da linha de estruturação dos conteúdos, eu gosto sempre de seguir essa ideia do HOPES, tá? O HOPES o que é, né? É uma sigla aqui, né, que a gente vê sobre revisão, um overview em relação aos conteúdos que vão ser passados, a apresentação de fato daquilo que a gente gostaria de passar, o exercício e a sumarização. A revisão, pessoal, é muito importante porque a gente vai estar lidando com pessoas adultas, tá? Pessoas que já têm conhecimentos, às vezes até superiores aos nossos, assim, em determinadas áreas. Pensa assim, Diego, eu fui chamado para dar um treinamento no conselho de administração, e eu sou aluno de administração ainda. Essas pessoas devem saber muito mais que eu sobre uma determinada competência, sobre um determinado assunto. Como é que eu faço? Você pode, na parte de revisão aqui, né, se valer dos conhecimentos que as pessoas já têm sobre aquele determinado tema. E aí você refina a sua fala a partir daquilo que as pessoas já sabem, né? Nada pior do que você chegar no ambiente e às vezes a pessoa ficar falando sobre várias coisas que você já tem conhecimento e às vezes falando como se você não tivesse conhecimento sobre aquilo, né? A gente se sente, inclusive, invalidado, né? De pessoas que até cortam e falam assim, não, isso aí eu sei, não, eu sei, não, essa parte você pode passar que eu sei, né? Porque às vezes a gente não fez uma pesquisa prévia sobre as pessoas, sobre o conhecimento dessas pessoas, sobre a habilidade dessas pessoas, e a gente está falando mais do mesmo e não se torna interessante. Na parte de overview, então, eu começo fazendo uma abertura, como eu fiz aqui com vocês no começo, de falar, pessoal, então hoje a gente vai falar sobre esses temas, a nossa agenda é essa parte de agenda é um overview do que vai ser apresentado, depois eu venho para a apresentação de fato, então a gente falou sobre os conteúdos técnicos, agora a gente está na aplicação, a parte do exercício nem sempre vai ter, tá? Mas se você não tiver exercício para passar para as pessoas, essa parte do exercício pode ser como você vai aplicar isso na prática. Pode ser uma demonstração da aplicação dos seus conhecimentos, daquilo que você gostaria de passar para as pessoas no dia a dia delas. E a sumarização é quando você chegar no final do seu treinamento, para a gente não encerrar as ações de treinamento e desenvolvimento dizendo, pessoal, é isso. É isso que, né? Assim, quando a gente chega no final de uma capacitação e fala assim, pessoal, então é isso, obrigado, né? Fiquem com Deus, as pessoas vão sair de lá com uma percepção de isso o quê? Você falou sobre vários temas ao tempo todo, assim, então, no fechamento da sua capacitação, é legal que você retome os principais itens, até para a gente alinhar aquilo que é importante. Então, o que você pode fazer? No final, você pode dizer, pessoal, de tudo isso que eu falei aqui, os 3 pontos mais importantes são. E aí você faz uma sumarização daquilo que você gostaria que as pessoas carregassem para o dia a dia, ou traz uma ideia de próximos passos, de dizer assim, ó, pessoal, agora que a gente passou por essa capacitação, os próximos passos são tais e tais. No dia tal a gente vai ter uma agenda para revisitar esse assunto e etc. Então, essa parte do fechamento é um dos pontos altos, tá? Mas que às vezes as pessoas esquecem e fecham com é isso. Então, ou agradece, fala assim, pessoal, obrigado, tchau, tchau, e fica no ar, né? Na cabeça das pessoas fica um vazio ali. A organização modular, pessoal, lembra que eu falei para vocês que eu gosto muito de passar aquilo que eu preciso passar para as pessoas em módulos, tá? Por quê? Isso tem uma estratégia por trás, né? O feedback é constante, você passou uma instrução pequenininha ali para a pessoa, você já vai saber se ela conseguiu aderir àquela instrução ou não. A retenção de conhecimento é muito mais fácil, né? De passar agora uma apostila sobre design instrucional com 127 páginas para ali, né? Mudei de 27 para 127 páginas. Considerando as suas atitudes, considerando as redes sociais, considerando um monte de coisa que você tem para fazer, vai ser difícil, né? Às vezes você conseguir ter tanto conhecimento a respeito disso, quanto se você participasse de um evento em que as pessoas te trouxessem os principais pontos daquilo que você precisa saber sobre design instrucional. Aplicações reais nem precisa se falar. Assim, quando a gente faz um treinamento dentro da organização que não tem aplicação real, na verdade você está jogando dinheiro fora. Está jogando o tempo das pessoas fora, você não está valorizando as pessoas que estão ali, né? Então eu preciso trazer para as pessoas, mesmo que sejam conceitos mais abstratos, como por exemplo, setembro, né? As empresas costumam fazer muitos treinamentos, rodas de conversa, etc., sobre o Setembro Amarelo, né? Mas por que se faz isso? Porque a gente tem o intuito de valorizar a vida e tudo mais, né? Agora, se fosse uma questão sem que nem para quê, por que a gente ia fazer, né? Então, assim, reunir as pessoas, deixar as pessoas lá com as atividades dela acumulando, que depois ela vai ter que voltar para aquilo que ela estava fazendo, só para reunir ali por reunir, porque eu gostaria de ver as pessoas, isso não faz muito sentido dentro da organização, tá? Assim, no ambiente acadêmico, às vezes você fala assim, poxa,
vim para essa aula e era melhor ter ficado em casa. E às vezes você consegue sair da aula ali, você vai fazer alguma outra atividade, ou vai antecipar algum conteúdo, ou vai resolver algum item da sua vida, ou vai para um happy hour, vai fazer qualquer outra coisa. Mas dentro da organização você não tem como fazer isso, né? Às vezes você foi colocado ali dentro de uma sala, de um auditório, e você vai ter que ficar lá por 2 horas, né? Vendo um conteúdo que talvez não tenha aplicação real no seu dia a dia, né? Você vai fazer o quê, né? Não tem muito o que fazer. Então, na verdade, a gente que tem ali essa ideia de capacitar pessoas, a gente tem que sempre olhar para aqueles 3 fatores que eu falei no começo, repetindo a metade, e agora eu estou trazendo na nossa reta final aqui, né? Tempo, energia e dinheiro, cara. Esses são os 3 pontos que você tem que sempre observar. A motivação das pessoas também, né? Quando você traz um conhecimento modular, se trouxer uma coisa muito ampla de começo, às vezes a pessoa pode olhar e falar assim: meu Deus do céu, achei que era muito mais fácil. E aí ela vai se perder no meio do caminho e falar assim, não, quando tiver mais tempo eu volto naquele conhecimento lá. E ela não vai voltar, gente. Estou dizendo aqui experiência própria, tá? Poucas pessoas voltam, a não ser que a pessoa realmente tenha algum daqueles 3 motivadores, impulsionadores muito ativo no momento, tá? Vocês devem lembrar aí dos 3 impulsionadores que a gente falou, né? Vamos lá. É a questão de necessidade imposta, que é o maior deles. A gente está falando também sobre a questão de validação social e a gente está falando também sobre uma questão de satisfação pessoal, né? Então, se ela não tiver motivada ali, se não tiver esses impulsionadores, dificilmente ela vai voltar, a gente vai perder a pessoa durante a capacitação, né? E eu acho interessante que, assim, se falando de motivação, a gente tem um indicador dentro da área de treinamento e desenvolvimento, que é o de abandono das capacitações, né? E aí eu não vou chegar para a pessoa e depois falar assim, poxa, você foi lá e abandonou o curso. Por que você fez isso? Eu dei uma advertência. Não. Às vezes aquele conteúdo não era interessante para a pessoa, não era relevante, não era aquilo que ela esperava, né? Então a gente precisa lidar com isso. E uma forma da gente se tornar cada vez mais assertivo é dividir o nosso conteúdo em fases, né? Em módulos. E investimento inteligente. Às vezes eu fui lá, cara, e uma empresa me ofereceu um mega treinamento e falou assim: vai custar 20 mil reais. Assim, né? E aí, aqui eu estou falando de orçamentos baixos, tá? Pode parecer um valor às vezes alto, dependendo da realidade de algumas organizações, mas para grandes organizações é um valor que é muito baixo, assim, dependendo, né? Capacitação de líderes por 20 mil reais, por exemplo. Quando eu falo sobre capacitação de líderes, de CEOs, às vezes são coisas que beiram aí a 400 mil, 500 mil reais, né? E aí a organização volta para pensar e fala assim, será que vale tudo isso? E aí, às vezes eu posso, no ímpeto ali de ser uma pessoa responsável por treinamento e capacitação do time, falar não vale e defender com unhas e dentes, e a empresa então fala assim, então tá, vamos investir. Aí são 4 dias assim de palestra, né? Mas o palestrante às vezes não deixa claro isso, ou não fica muito alinhado com você o que precisava ser passado para aquela organização, e você já fez o investimento. Vamos supor aí, no pior dos cenários, né? Você já pagou 800 mil para uma empresa vir fazer a capacitação do seu time. E no meio, os caras falaram sobre concorrentes, falaram um negócio que não é aplicável sobre o seu cenário, o seu gestor já começou a olhar para você com uma cara de desconforto, de tipo, cara, você falou que isso aqui era a melhor coisa possível. É lógico, tem várias etapas de alinhamento, mas estou dizendo porque isso ainda assim acontece, tá? E aí você olha e fala assim, meu Deus, perdemos 800 mil reais, né? O que você vai fazer, né? Quando você voltar para a organização? Cara, talvez tenha sido uma falha no planejamento, né? De cara, beleza, a gente tem várias organizações aqui que querem participar das nossas formações junto com a gente, querem endossar ali as nossas estratégias de educação corporativa, mas a gente nunca começa, vamos dizer assim, assinando um pacote completo, né? A gente, não, vamos testar o potencial dessas pessoas, ou desse treinador, ou dessa equipe de desenvolvimento, ou dessa ferramenta que treina as pessoas automaticamente, né? Porque hoje a gente tem muitas soluções aí com inteligência artificial, se realmente é aplicável para o nosso cenário. Então a gente faz um pequeno investimento e vê se realmente funciona ou não, e a gente escala isso, né? Então o investimento inteligente é nessa linha de raciocínio. E aí, pessoal, quando a gente vai para a estruturação da nossa capacitação, né? Que agora eu falei sobre a estrutura de módulos ali, esse aqui é um exemplo claro de como a gente aplica o ROPS, né, que é aquela metodologia lá de revisar as questões que as pessoas já conhecem em relação ao nosso assunto, né? Depois a gente vem para um overview em relação àquilo que vai ser tratado, depois de fato a gente entra em cada conteúdo, faz a fixação ou o exercício e a sumarização, né? Quando você utiliza esse modelo de design institucional, que é o Trarren, mas isso tem previsto aí em todos os outros modelos também de formas diferentes, mas eu gosto desse por ser mais visual. Aqui, por exemplo, você coloca o tempo, né? Então, cara, eu preparei essa capacitação aqui, esse workshop para durar 2 horas. Então, não poderia passar essas 2 horas e nem falar em 1 hora, porque senão, né, se eu terminasse aqui em 1 hora, a gente ia fazer o quê, né?
Ia abrir para perguntas, talvez, mas não ia ficar um negócio, poxa, eu me preparei para 2 horas de conteúdo para sair de lá sabendo alguma coisa, e a pessoa foi lá e falou 30 segundos, né? E aí imagina o desconforto que seria. Então, você já tem que pensar no tempo, né? O módulo, se forem vários módulos, você coloca o nome do módulo, o que vai ser abordado no módulo, como é que a gente traz o senso comum ali das pessoas, o senso comum não no sentido negativo, tá? Mas aquilo que se sabe sobre um determinado tempo. Como é que eu vou fazer minha abertura, apresentação, né? Quais são os módulos aqui, a parte dos exercícios, o que que eu vou propor para a fixação daquele conteúdo. Aqui embaixo, pessoal, é super importante que a gente pense nos objetivos que eu quero alcançar com esse módulo. Você tem um objetivo geral da capacitação, como, por exemplo, no cenário que a gente está falando aqui de capacitar lideranças, né? O que eu espero? Treinar líderes, né? Capacitar líderes no novo modelo de gestão, que é um novo modelo de gestão ágil. Só que eu não posso colocar aqui, já no primeiro módulo, isso. Né? Eu não vou conseguir perseguir todo esse objetivo que é amplo dentro do primeiro módulo. Então, aqui eu posso colocar objetivos tanto organizacionais, né? Por exemplo, se eu estou falando aqui sobre o módulo de gestão e liderança, o objetivo organizacional é, nesse primeiro momento aqui, colocar todos na mesma linha sobre os modelos de gestão e sobre qual é o modelo de gestão que a minha organização aplica. Né? Então, um grande objetivo organizacional. Né? Dentro do objetivo educacional, eu preciso falar sobre as escolas de gestão. Então, meu objetivo educacional é que as pessoas saiam dali diferenciando os momentos de gestão, as escolas de gestão e quando eles devem aplicar cada modelo, tá? Então, aqui eu posso colocar também leituras complementares, formas pelas quais eu também vou me valer disso, né? Então, a gente fala muito sobre sala de aula investida, aí eu posso trazer um case, eu posso trazer uma participação ativa das pessoas em grupos, eu posso colocar um vídeo para que elas vejam. Isso é recurso de aprendizagem, não é necessariamente o nosso treinamento, né? Então, vejam vocês que a gente pode ter uma palestra, a gente pode ter um exemplo, a gente pode ter um texto para vocês lerem em sequência. Tudo isso são recursos que a gente vai trabalhar com uma linha mestra por trás, que são os nossos objetivos por dentro de cada módulo e aquele objetivo geral da nossa ação. Aqui, pessoal, 2 coisas são importantes, tá? Quando a gente for definir recursos, eu sei que vocês gostam muito de pensar já, né? O pessoal que já trabalha com isso, no vídeo mais legal, assim, um vídeo que vai emocionar mais as pessoas, etc. Né? 2 pontos são imprescindíveis na escolha dos nossos recursos. Esse recurso é eficaz do ponto de vista de passa a mensagem, né, que eu gostaria que passasse, vai ser adequado para o ambiente em que as pessoas estão tendo acesso, né, a isso. Às vezes eu trouxe lá um vídeo e o vídeo fala uma dezena de palavrões, assim, né, uma linguagem bem chula mesmo, e eu estou fazendo um treinamento numa instituição de valores religiosos, né? Imagina o caos que isso vai acontecer, o caos que isso vai gerar, né? Ou da mesma forma, eu estou fazendo um treinamento, por exemplo, numa organização que eu já participei, né, na Coca-Cola, por exemplo, e eu trago exemplos da Ambev, trago exemplos de produtos que não são comercializados no portfólio, né? Isso aconteceu há tempos atrás, assim, né? A gente contratou um palestrante super renomado, assim, super difícil de alinhar as coisas, né? Se valeu muito da experiência e no treinamento a pessoa foi lá e usou um exemplo que não era do nosso portfólio na época, não era dos produtos que comercializava. Isso virou um mal-estar, assim, que não se conseguiu continuar o treinamento, foi encerrado na hora. Tá? As pessoas começaram a discutir ali e, de fato, a gente teve que agradecer a participação ali da pessoa e chamar outras pessoas para continuarem aquela ação. Então, é sempre uma preocupação você se adequar à linha de raciocínio, até mesmo o tom, assim, né? Eu vi que vocês usavam verde lá e adequei o verde aqui para dar uma similaridade em relação a algumas coisas, né? Então, assim, tudo isso a gente precisa pensar nos recursos, são eficazes, né? Se eu viesse aqui falar com vocês por 2 horas, não trouxesse nenhum recurso audiovisual, ficasse só no aí, gente, então, ou nenhuma explicação clara, né? Será que a Caroline ia achar isso interessante? Será que o Douglas ia achar isso interessante? O Davi ia achar legal isso? Com certeza não. Né? Então, os recursos são eficazes, são aplicáveis, isso que eu estou falando para vocês. Será que o Reinaldo saindo daqui vai conseguir aplicar em alguma capacitação? Giovana, Gabriele vão conseguir usar isso no dia a dia dela quando elas forem fazer algum treinamento? O Isaac talvez vai conseguir chegar numa organização, até mesmo dentro da faculdade, fazer uma capacitação legal com isso que eu estou passando aqui. Então, é uma preocupação que a gente precisa ter na hora de escolher os recursos que vão ser utilizados, né? Ou então a pessoa vai lá e escolhe alguma coisa e fala assim, ó, mas isso aqui que eu usei, a gente só vai ver até a metade do vídeo. Então, corta o vídeo, né? Você prepara o recurso antes, né? Então, gente, essa primeira parte pode tirar. Que na cabeça das pessoas, dificilmente a gente vai entender o não, né? E vai soar como uma coisa despreparada. Fala assim, ó, gente, preparei
alguns slides aqui, mas vou passar rapidinho sobre eles. Vai dar uma ideia de para que eu preparei esse tanto de slide, então, se eu ia passar rapidinho sobre alguns deles. Por que eu não preparei só aqueles que seriam utilizados, né? Ou só aquilo que trazia aplicação prática no dia a dia. Então, é importante a gente ter na mente esses dois elementos aqui, a eficácia dos recursos e a aplicabilidade dos recursos, tá? Isso a gente não pode perder de vista nunca. Pessoal, aqui, pontos importantes para a escolha ou criação de recursos, né? Hoje em dia, a gente precisa pensar, e não só pensar, mas isso é mandatório, tá? Na acessibilidade, né? A gente pode ter pessoas aí com diversas especialidades, com diversas necessidades aí, ou com diversas restrições em relação à aquisição de conhecimento através de algum conteúdo, ou até mesmo a minha forma de pensar não se adequa à forma que está sendo mostrado no slide ou que está sendo mostrado através de um conteúdo audiovisual. Existem diversas plataformas e recursos que você pode trazer mais acessibilidade, não só para pessoas que têm já necessidades especiais ali, alguma questão mais específica que a gente vai precisar olhar com bastante carinho e cuidado, mas às vezes eu estou falando aqui de pessoas neurodivergentes também, né? Pessoas que aprendem mais por vias mais sinestésicas, como a gente apresentou aquela teoria ali das múltiplas inteligências, né? Eu estou falando de pessoas que às vezes não conseguem prender a atenção por muito tempo em páginas, né? Então, pessoas com TDAH nas organizações, enfim, inúmeras questões que a gente precisa olhar para isso, entender que existem no nosso público, fazer o mapeamento prévio antes de trazer uma questão de acessibilidade, até para que todos consigam ser ali impactados pela minha ação. Né? A relevância dos materiais casa muito com aquilo que eu acabei de falar, né? Então, esse material é relevante para o cenário que eu estou, né? De fato, eu vou conseguir trazer alguma questão ali de volta para a minha organização ou de volta para a empresa, algum ganho a partir daquilo que eu falei com eles, né? Eficácia também, a gente fala muito sobre isso, né? A gente viu lá na frente, lá atrás, os indicadores que a gente pensou, agora a gente se pergunta sobre eficácia. E quando eu pergunto sobre eficácia, eu quero dizer, será que tudo aquilo que eu passei para as pessoas durante 2 horas, de fato vai ter algum resultado real no dia a dia delas? Foi eficaz esse nosso ponto aqui? Né? Vocês conseguiram aprender alguma coisa com aquilo que nós falamos? Né? Quando a gente fala sobre avaliações para o projeto, a gente pode ter 3, né? E até mais de 3. Aqui eu estou trazendo só as clássicas, né? Que geralmente acontecem no ponto final da nossa avaliação. Então, tem a avaliação de conhecimento, né? Se eu estiver trazendo uma questão ali que eu preciso medir a curva de aprendizagem, eu posso fazer uma avaliação de conhecimento antes e uma avaliação de conhecimento depois, para medir se as pessoas conseguiram absorver um determinado conteúdo e agora são melhores ou piores ou na mesma linha daquilo que elas estavam antes de chegar até essa capacitação, né? Eu posso ter uma avaliação de reação, quer dizer assim, poxa, eu gostei desse material, o palestrante também estava bem preparado ou não estava bem preparado, né? Usou bem os recursos, o tempo foi suficiente ou não. Então, é como as pessoas se relacionaram durante aquele exercício, né, da capacitação ou com o seu material, né? O material foi claro, foi objetivo, tem alguma coisa que precisa ser melhorada, é na reação que a gente consegue medir. E a eficácia, ela vem depois, tá? Às vezes tem organizações que colocam regras, por exemplo, 2 meses depois, a gente mede a eficácia dessa ação para saber se ela foi legal, se ela de fato atingiu os objetivos esperados, se a gente faria um segundo módulo sobre isso. Então, a eficácia é muito ligada a resultados, né? Então, esses são os 3 principais pontos aqui quando a gente fala sobre avaliação. E aí, pessoal, chegamos aqui ao ponto final, né? Deixei alguns minutinhos aí para eventualmente perguntas, tá? Se vocês tiverem alguma questão também para falar, mas gostaria de compartilhar aqui os meus contatos com vocês, tá? Então, podem ficar à vontade para mandar mensagem sobre esse tema, sobre temas de gestão de pessoas também, sobre carreira, tá? Eu tenho algumas mentorias de carreira que faço fora, voluntárias também, tá? Então, assim, tem o meu e-mail aí que vocês podem entrar em contato também com algumas dúvidas. No LinkedIn, tô lá, né? linkedin.com/in, né? Aqui esqueci do .com ali, mas vocês podem me encontrar como Diego Moraes DF, né? E aí aqui em cima eu falei sobre os principais modelos que eu utilizei durante a apresentação, que foi o modelo ED. Vocês podem conhecer mais também pesquisando por esse nome. Tem o Trarrenten e tem a metodologia 6D ou 6Z, né? Como eu falei aqui durante a apresentação. Pessoal, não se esqueçam que a gente está numa era totalmente digital. Então, as pessoas têm aí utilizado o ChatGPT, outras ferramentas, né? Tem o Gamma App também, que cria slides em tempo real, tá? Às vezes você pode colocar lá, por exemplo, o tema desse congresso aqui, posso colocar ali, design institucional aplicado à capacitação de pessoas. E ele pode me gerar, tá? Uma apresentação completa sobre isso que eu falei, assim, ele pode trazer já itens que eu falo assim, poxa, será que não dá para usar essa apresentação que o Gamma App criou no meu slide, assim, não posso usar isso? Você pode, tá? Assim, não sou contra isso.
a gente utiliza bastante coisa aqui também, já até para otimizar o tempo, essas ferramentas, tá? Mas, assim, nada melhor do que você se debruçar sobre as ferramentas e ter um lado curador sobre elas, tá? Assim, ela vai poder gerar para você diversas informações ali que não necessariamente são informações que você vai se valer dela para o ambiente que você vai utilizar. Lembra que a gente falou aqui sobre adequar as suas questões ao ambiente, às pessoas, a tudo aquilo que a gente já viu ali na fase inicial de mapeamento. Então, se você utiliza uma ferramenta como essa, se por mais descritivo que você seja, isso não vai tirar você do papel de curador de conteúdos, tá? Eventualmente, para quem ainda não conhece essas ferramentas, eu estou abrindo aqui na outra página, ó, esse aqui é um site, e aí vocês podem me mandar mensagem depois, posso compartilhar com vocês, que ele cria apresentações a partir de IA, tá? Então, você coloca lá o tema e ele vai criar um recurso para você, ó, e fica até legalzinho, ó. Isso aqui, ó, nada eu precisei colocar a mão para criar, tá? Assim, eu coloquei os temas, como é que isso funciona, né? Se eu for voltar aqui na página inicial, ele vai te pedir ali 5 palavras-chave ou alguma questão relacionada a isso, e aí você vai poder acessar o conhecimento que ele tem de chat GPT e outras tecnologias abarcadas para você criar, tá? Inclusive aqui, ó, quando eu falei sobre ser curador desse conteúdo, você pode vir aqui com IA, eu não sei se eu ainda tenho mais créditos, mas eu posso colocar aqui, ó, algumas questões para ele fazer e ele vai me dar mais slides criados em tempo real. Por exemplo, a gente está muito na moda também de podcasts, né? Vocês podem criar podcasts a partir de inteligência artificial, né? Vocês podem vir no... Ó, aqui ele já deu algumas opções, ó, de slides criados. Vocês podem vir no chat GPT e pedir para que ele faça um escopo total ali do seu podcast, tá? Com falas, etc. Então, aqui tem umas ferramentas que eu utilizo também para colocar alguns prompts prontos, ó. Aqui coloquei algumas ideias sobre o workshop que eu queria trazer para refinar, treinamentos em RH, tem várias questões aqui que eu já utilizei, né? Só que lembre-se que todas elas você vai precisar voltar ali para ver se realmente está de acordo com aquilo que você gostaria de apresentar e se está adequado ao seu ambiente também, né? Falei para vocês sobre ferramentas que eu utilizo, e aqui, cara, eu tenho uma reunião assim, de ferramentas mesmo sobre IA, né? Então, a gente tem um Padlet exclusivo aqui da Stefanini com algumas questões, mas, por exemplo, a questão que eu falei sobre texto, né? De você transformar o texto em áudio, né? Você pode fazer uma voz aqui, tá? E esse é um deles só, o mais simples, mais gratuito, mais simples de usar. Você pode criar uma voz aqui para o seu podcast e fazer uma sessão de podcast. Então, assim, a tecnologia ela está ao nosso favor, porque às vezes você, né, se trabalhar numa organização, vai ser a única pessoa da organização necessária para fazer treinamento de diversas equipes diferentes, de várias equipes diferentes. E você pode se valer desses braços aqui, né, para criar slide, para criar tema de capacitação, para fazer vídeos, né? Tem sites desses aqui, como esse, né, do Our On, eu acho que é assim que se fala, né? Ou não, perdoem aí o meu inglês. Mas a gente tem como criar vídeos aqui, né, com avatares, né? Você pode criar até o seu próprio avatar falando com as pessoas, né? Dizem que futuramente essas tecnologias vão evoluir tanto que elas vão aprender, inclusive, a forma como a gente fala, né? Então, assim, a forma como a gente fala, eles vão conseguir responder as pessoas como se nós estivéssemos respondendo as pessoas, tá? Então, pessoal, assim, dentro de tudo que eu passei aqui para vocês, o que eu gostaria, né, os 3 pontos principais aqui, fazendo a sumarização do que a gente conversou nessa manhã, que vocês gravassem é o seguinte: o design instrucional ele é muito mais um lado planejador e uma característica, uma competência de você olhar para diversos cenários e conseguir adequar a sua mensagem do que telas, do que você já preparar um salão, preparar um lugar para as pessoas irem, pensar nas dinâmicas. Não que isso não tenha o seu valor, tá? Mas atrelado a uma estratégia que vai considerar os objetivos organizacionais, os objetivos educacionais e principalmente as pessoas que vão passar por essa capacitação, você tem muito mais chance de conseguir fazer uma capacitação, um treinamento, um desenvolvimento, uma jornada com mais efetividade dentro das organizações. Então, a gente acabou de sair agora, dentro da Stefanini, de uma jornada aí de
inteligência artificial aplicado para o nosso cenário de RH. Vocês vão poder acompanhar um pouco mais isso através do meu LinkedIn, tem muita postagem lá sobre essas questões. E hoje mesmo a gente já vai começar a disparar as nossas avaliações de reação para saber o que o pessoal gostou, quais foram os temas que eles mais gostaram. E existem algumas ações continuadas que vão entrar em vigor, inclusive com o pessoal que está aqui nos apoiando, né, os nossos parceiros educacionais, a Luro, Orcover, também vão nos apoiar na continuidade desses conteúdos para a gente medir aí a adesão do pessoal e se a gente conseguir alcançar os nossos objetivos organizacionais lá do começo. Então, agradeço a oportunidade, estou com vocês de novo na quinta-feira, tá, para falar sobre gestão, né, de uma forma ágil ali, de modelos ágeis que a gente pode aplicar à gestão dos negócios. Espero ver vocês lá também presencialmente. E, de novo, agradecer aí por esse espaço. Tenho certeza que estou aqui com os melhores profissionais do futuro ou melhores profissionais de agora. Tenho certeza que vocês vão fazer diferença no mercado a partir do momento que se empenharem na direção de capacitar pessoas por uma linha mais lógica de raciocínio, tá bom? Então, muito obrigado. Muito obrigada. Antes de abrir para perguntas, eu queria ler alguns dos comentários. A Maria Eduarda falou que, acho que em resposta à questão de por que as pessoas trabalham, elas trabalham porque é a única forma para ter um dinheirinho, um certo objetivo pessoal, responsabilidade dentro de casa, várias questões. E aí, quando foi apresentada a questão da teoria das múltiplas inteligências, o segundo comentário foi muito interessante a questão das múltiplas inteligências. Hoje em dia, ainda vemos a predominância do QI, que é o coeficiente de inteligência, né? E aí, por último, esse teste de brigada é comum entre as organizações. Alguém quer abrir o chat ou abrir o microfone para fazer alguma pergunta? Pode levantar a mãozinha no Teams também. Senão, nós teremos nossa mensagem de encerramento. Renato, pode continuar, por favor? Assim, finalizamos o workshop Design Instrucional aplicado a treinamento e desenvolvimento de colaboradores. E agradecemos ao ministrante Diego Moraes pela participação na 11ª Semana Acadêmica de Administração. Informamos que as declarações serão enviadas por e-mail e também serão disponíveis nos seus ingressos no Simpla, em até 24 horas para aqueles que permaneceram 70% do tempo do workshop. Também lembramos que mais tarde teremos mais atividades na Semana Acadêmica de Administração. Relembrando, participe da nossa campanha de solidariedade. Estamos aceitando doações de roupas e de alimentos não perecíveis. As doações podem ser entregues para a nossa comissão organizadora no Auditório Verde da Face ou nos nossos pontos de coleta. Ficaremos muito gratos se puderem nos auxiliar nessa campanha. Agradecemos aos nossos patrocinadores Fazenda e Mercado Maluga, Dex Company, Cari Alimentos, Eventos, Locações, Mobiliário para Eventos e Patrícia Aguiar Fotografias. E assim, encerramos. Valeu, pessoal. Um abraço. Muito obrigada.